Começamos no mundo das sombras, onde há 5 anos atrás diversos portais apareceram na Terra, e entre os portais os humanos seriam capazes de alcançar um nível diferente do mundo sombrio. Essas pessoas são conhecidas como despertados entre os humanos, e possuíam a oportunidade de obter um grande poder, mas com a chance de perderem suas vidas a qualquer momento. Quando uma maga chamada Tal Tal estava prestes a ser atingida por uma criatura das sombras, ela é salva no último segundo pelo espadachim Lu Shu, que dispensa comentários de sua beleza. Vemos também uma lutadora chamada Anya, um guerreiro chamado Hai Shan e nosso protagonista chamado Lu Feng, que estava preso em uma esfera de luz e pedia para ser liberto. Mas como ele ainda estava no nível 1 e aparentemente ele era um novato, eles se recusavam a libertá-lo e decidiram continuar sua luta sozinhos, até que em certo momento um monstro ainda maior aparece para poder enfrentá-los, e a maga do time lançou uma habilidade para aumentar a defesa de seus companheiros. E assim eles começam a batalha contra essa criatura enorme, porém rapidamente eles começaram a ser pressionados pelo demônio, e quando Lu Feng pede para ser liberto, finalmente a maguinha decidiu libertá-lo. Lu Shu estava prestes a ser completamente deletada da história, mas antes que o monstro pudesse ceifar sua life, nosso protagonista aparece para poder salvá-la. Pelo visto, ela não gostou muito de um novato ter salvado sua vida, e ele simplesmente manda ela se calar, já que com apenas um arremesso de sua espada, ele conseguiu apagar completamente a criatura que eles estavam tendo tanto trabalho para derrotar. Ele então disse que poderia haver um ninho dessas criaturas por ali perto, e eles precisavam sair dali o mais rápido possível, fazendo o guerreiro pensar que ele era algum tipo de profeta. Após isso, Lu Shu decide convencer seus amigos a seguir nosso protagonista, e no caminho ela pergunta se ele realmente era um novato, já que sabia bem mais coisas do que eles, e Lu Feng revela que na verdade sabia tanto porque estava preso ali há mais de 3.000 anos, e ela pergunta se isso é verdade mesmo, o porquê de ele se importar tanto com suas vidas, e ele responde que em todas as vezes ela sempre tentou protegê-lo, e sempre por causa dele ela perdia sua vida, e como se não bastasse, ele fala que não importa quanto tempo levasse, ele tiraria ela dali em segurança, e que essa era sua única motivação e objetivo nessa vida, deixando a guria corada com essas palavras. Lu Feng revela que obteve informações sobre outros mundos sombrios, dos despertados que entraram naquele mundo, e indica uma rota para que seus companheiros pudessem fugir, e prometeu para Tal Tal que iria encontrá-los novamente antes que eles chegassem no final da estrada. Entretanto, antes ele tinha algo que precisava fazer, e parte sem olhar para trás para um local diferente. Temos agora uma visão de uma garota que estava fazendo a festa com os monstros, e ela era uma armeira chamada Lin Yu. Quando sua munição acabou, ela pensou que iria partir dessa para uma pior, e Lu Feng surge do nada salvando sua vida, puxando ela para um lugar mais seguro e dando instruções do local que ela conseguiria encontrar mais munições. Lin Yu então pergunta o motivo de ele estar ajudando ela, e ele responde que era porque eles eram amigos, apesar de ela não se lembrar. De volta aos seus companheiros, eles corriam incansavelmente por suas vidas, e Anya se perguntava se aquilo não era uma armadilha do novato, e Lu Shu, que aparentemente parecia ser a líder deles, disse que eles deveriam confiar no que ele disse, o que não foi uma má ideia, já que ele estava bem ali na frente, e após passar novas instruções para seus amigos, descobrimos que ele tinha um plano e por isso enviou seus amigos para lá. Assim ele ativou o detonador e quase pegou seus amigos nessa explosão também, mas conseguiu acabar com todas as criaturas pelo menos, e ainda diz que não precisavam se preocupar no final, já que ele tinha calculado tudo. Ao chegarem em um local seguro, Lu Shu ainda não conseguia acreditar que ele estava preso ali há 3.000 anos, e Tal Tal pergunta então o que ele fazia além de lutar nesses 3.000 anos, e o prota diz que aprendeu a como pilotar um jato, programação e códigos, e todos os tipos de conhecimento sobre medicina e cirurgia, e ainda se especializou em jogos de simulação e estratégias. O cara é literalmente uma máquina de conhecimento, e depois disso ele se despede de seus amigos pois precisava ir a outro lugar que tinha alguém importante para ele também. Em um tipo de parque de diversão, um boss estava atacando o terror em algumas pessoas que tentavam lutar contra ele, e uma jovem garota percebe que as informações que tinham passado para ela sobre o chefe estavam erradas, até que em certo momento ela percebe um feixe de luz descendo do céu, e Lu Feng aparece roubando completamente a cena. Quando a garota diz que ele não deveria estar ali por ele ser apenas nível 2, ele diz que estava ali para ensiná-los como derrotar aquele chefão. O único problema é que eu acho que ele acabou se empolgando demais, e acabou picotando o dedo do boss, revelando seu ponto fraco, e diz que quando o chefe ficava machucado ele iria expor o seu núcleo, e com o núcleo em si já exposto, ele finca sua espada no boss finalizando completamente a criatura gigante. Após isso, uma esfera brilhante aparece em sua frente, e dentro dela tinha um ovo mecânico do boss que tinha apenas uma chance em 10.000 de dropar. Com o chefe daquele mundo derrotado, as pessoas começaram a ser teletransportadas novamente, e ele já estava pensando que recomeçaria mais uma vez tudo aquilo. No entanto, quando ele desperta, percebe que algo de errado não estava certo, e sua irmã aparece em seu quarto preocupada com ele, chegando até mesmo dizer que estava prestes a chamar a polícia. E um comentário à parte, que saúde, hein, guria? Lu Feng não conseguia se aguentar e abraça sua irmã, apesar de que para ela se passaram apenas um dia, mas como isso não foi o suficiente, ela queria uma explicação mais concreta de onde ele estava. Vemos uma leve lembrança dele onde tinha acontecido um acidente que infelizmente levou seus pais e tirou o movimento das pernas de sua irmã, porém mesmo que os médicos diziam que ela não andaria mais, ele prometeu que faria as pernas dela se recuperarem. Voltando ao presente, ele vê um programa na TV que falava sobre os despertados, e lá dizia que essas pessoas possuíam poderes
poderes extraordinários e profissões diferenciadas. E segundo a lenda, quando eles concluírem com sucesso o mundo das sombras de nível divino, todos os mundos sombrios iriam desaparecer. E um cara chamado Austin disse que um dia libertaria todos os despertados desses mundos sombrios, mas pela reação de Lu Fen, era completamente o oposto disso. A verdadeira identidade desse cara era na verdade de um demônio, e o Prota já tinha sido traído por ele no passado, e o verdadeiro objetivo desse cara na verdade era controlar o mundo e se tornar um deus. Após isso, Lu Fen decidiu criar sua própria guilda para poder deixar seus amigos seguros, e quando seu irmão o chama para poder comer, vemos que o ovo que ele tinha consigo do boss passado tinha aparecido uma leve rachadura em sua superfície. No centro de serviço para despertados, Lu Fen estava na recepção para poder tentar criar sua guilda, e estava sendo criticado por algumas pessoas ao seu redor por ser apenas nível 9, e já tentar criar uma guilda em si. Mas quando ele mostra o artefato de Rank S que ele tinha dropado do boss no mundo das sombras onde ele estava, ele acabou deixando todos boquiabertos com aquilo. Ao entregar o artefato para a moça do galpão, ela disse que ele ainda precisaria de pelo menos 3 membros nas próximas 36 horas para poder criar a guilda. Do contrário, o artefato que ele deu como garantia seria perdido. No centro de Kendo, em Londres, vemos Lu Shu recusando o pedido que nosso prota enviou para que ela entrasse em sua guilda, e a partir daqui eu vou chamar ela de Luísa. Anya era chefe de alguma empresa pelo visto, e também recusou a oferta de Lu Fen, juntamente com o guerreiro Haishan, que pensou que era uma tentativa de trote de alguém, e ele então decide ir atrás de outros 3 que ainda não tinham aparecido antes pelo visto. Em uma briga de rua, uma garota chamada Shaya possui habilidades psíquicas, e quando um de seus rivais solta uma rajada de fogo em cima dela, ela consegue revidar todos os projéteis com seu poder, e como se não bastasse, ela ainda faz o cara de ping-pong e o lança na parede. O Prota então aparece atrás dela, e ao convidá-la para entrar em sua guilda, inicialmente ela recusou a oferta dele, e os valentões que estavam com ela disseram que para ela se juntar à guilda dele, ele teria que mostrar sua força antes, o que foi uma ótima ideia, já que somente com um soco básico ele arremessou os jovens para longe como se fossem nada. Depois dessa amostra, Shaya tenta usar suas habilidades para poder testá-lo, mas ela era lenta demais para ele, e rapidamente ele consegue deixá-la sem reação. Já que isso não foi o bastante, ele ainda desafiou em um teste usando poderes psíquicos, já que essa era a especialidade dela. No desafio em si, eles teriam que derrubar o máximo de latas que conseguissem, e na vez de Shaya, ela conseguiu derrubar apenas 5. Já na vez do protagonista, eu acho que ele deve ter esquecido de segurar um pouco seu poder, e derrubou todas as latas que estavam por ali, fazendo com que ela aceitasse entrar em sua guilda e pedindo para que ele ensinasse a ela suas habilidades supremas, e o Prota diz que a transformaria em uma rainha nessa arte, e por fim se despede. Enquanto ele estava em casa relaxando de leve, recebe uma notificação em seu celular, e pelo visto a garota que ele tinha salvo anteriormente aceitou se juntar na guilda dele sem nem hesitar, mas apenas temporariamente, e agora ele tinha apenas 4 horas para poder conseguir seu último recruta. Em um dia chuvoso na cidade, um jovem estava sendo maltratado por uns valentões que queriam seu dinheiro, e ele falava consigo mesmo que não poderia revidar, já que ele era um despertado e os caras eram apenas pessoas comuns. Porém, em certo momento ele atingiu seu limite e acabou invocando um lobo de 3 caudas contra sua vontade, que acabou facilmente com os caras que estavam fazendo ele sofrer. Antes que a situação piorasse mais ainda, Lu Fen aparece atraindo a atenção da criatura para si e tenta levá-la para um local específico, onde lá ele segura o jovem no alto para que o lobo voltasse para o lugar de onde ele saiu. Quando o jovem se sentiu aliviado pelo lobo se lembrar dele, o Prota revela que na verdade o lobo em si é ele mesmo, e a primeira vez que ele apareceu foi quando ele foi ao mundo das sombras e estava sendo atacado, e se a habilidade dele não fosse controlada, chegaria o dia em que ele poderia destruir a cidade inteira com esse poder. Mas para acalmá-lo, Lu Fen oferece ajuda e pede para que o jovem se juntasse à sua guilda, e claramente ele aceita. Alguns dias depois, um grupo estava na frente de um portal das sombras de Rank D para poderem atravessar, e de repente Lu Fen aparece dizendo que ele e sua companheira gostariam de participar dessa jornada, mas o líder do grupo diz que ele não poderia entrar por ser nível 9, e quando Shaya diz que não entraria se seu chefe não entrasse também, o líder acaba aceitando a participação do Prota também. Após isso, vemos que o jovem de antes não pôde participar dessa jornada pois teve que fazer lições de casa, e quando Shaya pergunta o motivo de ele querer que todos os 7 companheiros se juntassem à sua guilda, ele diz que o próximo teletransporte forçado seria de um nível calamidade, e seus amigos estariam seguros se eles estivessem na mesma guilda, pois seriam levados para o mesmo local e assim ele poderia protegê-los, e finalmente eles partem para o novo mundo das sombras de Rank D. Quando eles chegaram lá, o mundo estava em um estado de frio enorme, e quando um membro do grupo avista uma borboleta brilhante, pensava que ela era inofensiva, até que vemos seus companheiros sendo congelados um após o outro, e quando Shaya pensava que eles deveriam estar perto de algum tipo de tesouro, pelo visto era completamente o contrário disso, já que nosso protagonista queria que ela usasse aquelas borboletas para poder treinar, e quando ela disse que isso seria meio impossível, ele decide mostrar uma pequena parcela de seu poder, e acaba com várias daquelas borboletas de uma só vez. Com isso ele começou a dar algumas dicas do que ela poderia fazer para poder melhorar sua magia, e para o primeiro treinamento ela precisaria acabar com 2000 borboletas, e vemos ele descansando um pouco enquanto sua companheira treinava. E agora a Shaya começou a se perguntar se realmente seria possível ela acabar com todas aquelas borboletas sozinhas. Continuamos a história com Shaya entrando em desespero, tendo que enfrentar tantas borboletas espectrais ao mesmo tempo, desejando ir para casa, enquanto nosso protagonista estava apenas deitado de boa puxando ronco, enquanto sua pupila
a treinava. Para ajudar ela em seu treinamento, ele entregou uma poção de coloração suspeita, mas ela não hesita em beber. Depois de ter ingerido a poção, ela pensou que agora seria o seu fim, mas percebe que na verdade nada aconteceu com seu corpício belo, que sinceramente dispensa comentários, papai. O prota revela que essa poção na verdade ocultava o calor que era emitido pelo corpo dela, e agora as borboletas não iriam mais atrás dela. Como ele já tinha essa poção preparada, Shaya acabou pensando que ele já sabia que aquele mundo sombrio era do campo de gelo cinzento, antes mesmo de eles entrarem pelo portal, já que o portal das sombras só mostra o ranking do mundo e um despertado não era capaz de detectar o que está depois dele. Ele até disse que a teoria dela estava certa, mas ele era uma exceção já que era considerado como parte do sistema do mundo das sombras. Afinal, ele passou mais de 3.000 anos lá e acabou aprendendo todos os tipos de leis e fórmulas, e após conseguir essas informações ele era capaz de ir para qualquer tipo de mundo das sombras que ele desejasse. Apesar da história dele ser bem interessante, Shaya ainda não conseguia acreditar que ele estava vivo há mais de 3.000 anos. Temos agora uma visão dos outros membros do grupo, em sua maioria já completamente congelados, e um dos membros pergunta o motivo da mortalidade de um mundo de rank D ser tão alta, e o chefe do grupo simplesmente responde que era porque os monstros tinham atributos de gelo, o que era muito difícil de se lidar, e uma manada de criaturas piores do que as borboletas apareceram em seguida. Eles até tentam lutar com tudo que tinham para poder sobreviver, mas acabou não dando muito certo e eles viraram comida de louva-a-Deus. E pelo visto o chefe do grupo estava passando por um perrengue danado, e ele revela que essas criaturas eram na verdade louva-deuses do vazio do Elite. O nome verdadeiro da criatura não é esse, mas eu tô com receio de falar o nome das criaturas e o YouTube entender errado, e assim tirar a monetização do vídeo. Portanto, vamos chamar eles assim mesmo, afinal é o que eles parecem, né? Shaya finalmente tinha conseguido evoluir em seu treinamento, mas ela percebe que algo de errado não estava certo, já que seu mestre acabou desaparecendo completamente, e ela imaginou que ele deveria ter fugido para outro lugar que era de maior interesse da parte dele, já que aparentava ter outro objetivo em mente desde o início quando eles chegaram naquele mundo. Voltamos então para o grupo que agora estava sendo dizimado, e restava apenas o líder e uma garota de cabelo rosa, ou pelo menos restava, já que o chefe acabou de ser completamente apagado da história também. A garota misteriosa percebeu que agora seria o seu fim, e já começa a rezar o Pai Nosso para ter conforto pós-falecimento, mas o nosso protagonista aparece no último segundo para poder salvar a life da garota, e como se não bastasse o cara apagar os monstros da história, ele ainda se exibe fazendo picadinho deles, fazendo a Rosinha ficar completamente impressionada com os poderes dele, já que ele ainda estava apenas no nível 9. Ela então agradece por ele ter salvo sua vida, porém o prota diz que ela não precisava se preocupar com isso, já que foi apenas uma coincidência, e seu objetivo na verdade era outro. Mais frio que isso, só dois disso. Ele então arremessa a cabeça do louva-a-Deus no abismo, esperando atrair a atenção de algo muito maior, e pelo visto ele conseguiu. Afinal, uma centopeia gigante do gelo começa a escalar o abismo para ir até eles. A Gura então acabou ficando impressionada mais uma vez, pois aquele era na verdade o boss daquele mundo. Acho que a única coisa que essa menina serviu até agora foi somente para se impressionar. Porém, nosso protagonista corrige, dizendo que não era apenas um boss, mas sim dois. Depois disso, as centopeias gigantes de gelo se preparavam para poder ceifar a vida do nosso protagonista e da impressionadinha, que já estava com o Joey na mão se perguntando o que iria fazer naquele momento. Mas como Lu Feng era bonzinho demais, acabou dizendo para ela fugir dali para poder sobreviver, e ainda dá o aviso para ela não tentar fazer nenhuma gracinha. Conforme as criaturas lançavam seus ataques no nosso protagonista, ele consegue desviar deles facilmente, como se aquilo fosse simplesmente nada, e em certo momento ele conseguiu fincar sua espada na cabeça de uma das centopeias gigantes, que logo solta um rugido enorme de dor como se estivesse pedindo pela ajuda de sua companheira. A Rosinha mais uma vez começa a soltar Guaraná, já pensando que o prota era algum tipo de deus, pois os dois chefes do mundo sombrio sequer conseguiram tocar nele. Com a luta entre as centopeias e Lu Feng, eles acabaram desmoronando um lugar e caíram no precipício, e o prota aproveita o embalo da queda para poder fazer um estrago enorme em uma das centopeias, partindo ela ao meio, enquanto a outra ele conseguiu separar a cabeça dela do corpo, finalizando completamente os dois boss daquele mundo sombrio. Como premiação por seu feito, ele ganhou 2 espadas de rank B, e aparentemente elas eram tão boas quanto uma espada de rank A. Já com os chefes derrotados, o mundo sombrio logo enviaria o restante dos sobreviventes de volta para o mundo deles, e Shaya estava quase terminando seu treinamento, mas teria que deixar para uma próxima oportunidade. Infelizmente, tinha somente 3 sobreviventes dessa vez, sendo o nosso protagonista, Shaya e a Rosadinha impressionada. E Shaya, pelo visto, não gostou disso, já que estava quase concluindo seu treinamento, mas Lu Feng disse que ele consideraria isso como se ela tivesse concluído seu treinamento. Ela acabou ficando empolgada demais e pensou que eles voltariam agora para poder treinar mais ainda, mas dessa vez em um outro mundo das sombras. Entretanto, ele disse que ela voltaria para casa e descansaria por 2 dias. Na empresa de Anya, um senhor estava tentando ludibriar ela para que ela não o demitisse, já que poderia manchar a reputação do antigo presidente da empresa por ele ter passado tantos anos ali. E Anya, pelo visto, estava achando que ele estava querendo transformar isso em um assunto ainda maior do que o necessário, pensando que ele estava usando a reputação da empresa para poder ameaçá-la. Como se não bastasse, ela conta os podres dele, pois ele estava desviando o dinheiro da empresa para seus fundos particulares, enriquecendo a si mesmo, e ela oferece a oportunidade de entregar esse problema à polícia, já que não estava bom para ele, fazendo o tiozinho tremer na base, já que tinha sido pego e estava com medo de ser preso. Anya então diz que ele teria que devolver tudo o que ele conquistou com esses roubos,
roubos, imóveis, ações, dinheiro e etc. E por consideração a tanto tempo trabalhando para ela, no máximo ele teria uma cama grátis até o dia de seu falecimento, fazendo o tiozinho sair cabisbaixo dali, já que pelo visto ele estava com o pé na cova após esse susto. E uma funcionária entra repentinamente, dizendo que tinha um homem que dizia ser amigo dela e insistia em querer vê-la, perguntando se eles deveriam chamar a polícia para lidar com ele, mas ela disse que não precisava e ela mesma iria lidar com isso. Anya decide olhar pela janela, enquanto tomava um chazinho quente para aquecer a alma, e se depara com Lu Fen acenando para ela, feliz da vida. Como se não bastasse, ela recebeu uma mensagem dele dizendo que tinha uma moça bonita o espiando da janela nesse exato momento, e ela retruca dizendo que apenas estava observando um pervertido que estava perseguindo ela. E pela carinha dela depois da mensagem dele, deu pra ver que ela sentia alguma coisa pelo nosso protagonista. Seria isso um possível romance que poderia acontecer mais pra frente? Ou será que ele vai ficar com a loirinha que eu já nem lembro mais o nome? Só acompanhando pra saber mesmo. No final essa conversa não rendeu muita coisa, e ele acabou sendo bloqueado na lista de contato dela, mais uma vez. Ele até tenta falar com Haishan, acho que é esse o nome, e com Tal também, mas o grandão estava ocupado em uma missão e a Anan diz que se ele ajudasse com a tarefa de casa ela entraria para a guilda dele. Com isso nosso protagonista percebe que teria apenas 4 dias antes do cataclisma e tenta pensar em um jeito melhor de trazer essas pessoas para sua guilda para poder protegê-las, resolvendo usar alguns métodos não convencionais para isso. Vemos agora ele reunido com a guria que se vestia de empregada, chamada Lin Yu, dizendo que só tinha entrado para a guilda para preencher vaga e que não iria participar de atividade nenhuma. E Lu Fen responde que ele postou um pedido de missão hackear na net, portanto como ela tinha aceito ela teria que ajudá-lo. Mas ela pergunta o porquê de eles estarem ali exatamente no meio da noite, e ele responde que era para levá-los a um local de treino. E por falar no local de treino em si, eles tinham acabado de chegar lá, e pelo visto o Shaya e o Pivete, que eu não me lembro o nome, também estavam com eles. Se bem que parando pra pensar, eu me lembro mais dos nomes das garotas do que dos homens, mano. Se bem que eu acho que isso é só uma coincidência mesmo. Eles então finalmente se preparam para poder entrar, e Lu Fen mais uma vez vive fazendo revelações, dizendo que hackeou o sistema da base militar, então aquele lugar era apenas deles. Shaya ficou gamada no proto dessa vez, chegando a pensar que além de dar a luz ele poderia fazer qualquer coisa no mundo. Isso eu tenho que concordar. Após as formalidades e explicações feitas, eles finalmente começariam o treinamento especial deles na base militar. Ao entrarem na base, eles chegam a uma sala de treinamento aeroespacial, onde os astronautas eram treinados, e o Pivete se perguntava se eles iriam para o espaço, mas nosso prota diz que não. Lin Yu então diz que esse tipo de treinamento era completamente inútil para ela, e que ela não iria participar de nada desse tipo, pois gastaria sua energia preciosa com coisas tolas. Porém, ao sair do primeiro treino, ela foi a primeira a desejar voltar para lá, para poder repetir o processo, já que ela tinha falhado na missão. No entanto, ela teria que esperar um pouco já que sua nave havia sido destruída, e agora ele iria alterar algumas configurações no treinamento dela. Quando ele diz que poderia alterar alguns detalhes do cenário através da programação, ela fica impressionada com as habilidades dele, já que um hacker normal não era capaz de fazer esse tipo de coisa. E ele responde que enquanto estava no mundo das sombras, ele começou a estudar o desenho das naves espaciais e a ecologia do espaço, já que quando uma pessoa está entediada ao extremo, é natural criar passatempos estranhos. Meio suspeito, eu fico imaginando que tipo de passatempo ele adquiriu enquanto estava preso. Quando Shaya volta, vemos que ela estava completamente feliz com aquele tipo de treinamento, mas como eles não estavam ali para brincar, ele diz que o treino dela ele criou especificamente para que ela aumentasse seu poder mental. Após o sermão do prota, ela se mostrou meio preocupada com o garoto estudante, que aparentemente estava bem cansado, mas ainda assim decidiu permanecer no treinamento firme e forte. E não demora muito para que ele fechasse as portas novamente e voltassem para o seu treinamento. E vemos que Shaya estava até se dando bem, já a empregada estava rodando mais do que pirocóptero, e o estudante recebeu uma mensagem de Lu Fen, dizendo que diferente dos outros dois métodos, o treino dele era uma mescla dos dois tipos de treino, já que ele precisava trabalhar tanto seu poder mental quanto sua concentração, e também melhorar seu controle emocional. Depois de um tempo treinando, eles já não estavam mais aguentando fazer aquele tipo de treinamento, e o prota acabou chamando eles de franguinhos, já que tinham descansado o suficiente, eles precisavam continuar logo. Quando Shaya pergunta se ele estava ficando maluco de fazer tantos treinos em seguida sem descanso, ele responde que comparado ao mundo das sombras de nível calamidade que eles estavam prestes a entrar, ele ainda estava sendo bem amável. Confesso que eu tô meio empolgado para ver como é que é esse mundo de nível calamidade. Uma semana depois, todos estavam em um sistema de incubação, que eu não sei o nome exato, mas se eu não me engano me lembra algo como criogenia. E após ela sair, temos uma bela cena relativamente agradável de se ver, e o prota chega em seguida dizendo que entre todos eles ali, ela era que possuía o poder de recuperação mais forte, e estava ansioso para ver os resultados dela em seu novo treinamento, e pelo visto dessa vez iria ser completamente diferente. Os cães robóticos então são libertados para acabarem com a vida de Lin Yu, mas ela consegue revidar facilmente e assim conseguir se defender deles. Em certo momento, ela percebe que os cães robóticos estavam mais rápidos do que o de costume, mas ainda assim, como suas habilidades estavam em um nível superior agora, ela conseguiu facilmente sair daquela situação complicada. Já no treinamento de Shaya, ela estava bem acostumada com a gravidade zero, e quando ele lança algumas esferas para cima dela, ela acabou achando fácil demais ter que lidar com aquilo, e já que estava fácil demais, Lu Fen decidiu dificultar um pouco as coisas para o lado dela, aumentando o número de esferas sem dó nem piedade para 40, sendo que atualmente tinham apenas 6. Com isso, ela acabou achando que não seria capaz de aguentar,
pensando que dessa vez iria ir dessa pra uma pior. Mas quando ele passa algumas instruções pra ela de como libertar seu poder escondido, ela começa a entender melhor a lição até então ensinada, e finalmente consegue dispersar todas as esferas que estavam por ali, ficando completamente feliz com seu resultado de treino e pedindo para que seu chefe conquistasse aquele mundo junto com ela. E o prota pensa que ela literalmente era uma rainha psíquica, já que ela tinha se tornado um as da equipe desde o início. Nesse momento, vemos a criatura oculta do garoto sendo controlada por ele, apesar de aparentar estar tendo um pouco de dificuldade inicialmente, e ele acabou se descuidando e o lobo de 3 caudas esbarrou em uma mina explosiva, fazendo com que ele voltasse para dentro de si, chegando a pensar que ele não servia para nada. Mas logo o garoto é confortado pelo prota, que diz que ele melhorou bastante, já que no início ele controlava o lobo por apenas 7 segundos, e agora ele conseguia controlá-lo por 3 minutos, e mesmo que ele achasse que 3 minutos era pouco, em uma luta de verdade quem possuía um poder de ataque forte, como é o caso dele, 3 segundos seriam suficiente para terminar uma luta. O treinamento deles finalmente chegou ao fim, e eles agora poderiam voltar para casa. Conforme Lu Feng puxava um ronco em casa de boa, ele acabou recebendo uma ligação de sua irmã, mas leva uma encarcada dela em seguida dizendo que não iria mais deixá-lo substituí-la em seu trabalho, já que ele acabou fazendo muito mais do que devia e roubou a posição dela de melhor funcionária. Afinal, ele até mesmo fez acupuntura em um dos funcionários que precisava de ajuda, e após desligar ele acaba recebendo uma mensagem de tal, que estava cobrando ele perguntando se ele poderia ajudá-la com seu dever de casa, mas como ele disse que estaria ocupado naquele dia, ele sugeriu que ela acompanhasse, caso ela quisesse ainda que ele ajudasse ela durante sua ocupação. E agora faltava apenas 2 dias para que o desafio de nível calamidade acontecesse, portanto ele decidiu subir alguns níveis. Já no mundo das sombras de Rank C, chamado Vale Sombrio, Tal acabou aceitando acompanhar Lu Feng em sua jornada, enquanto ele ensinava a ela os deveres de casa. Ao avistar um grupo de pessoas suspeitas, eles decidem começar a batalha de uma vez por todas. Essas pessoas na verdade se transformavam em lobisomens, mas isso não seria o problema para o nosso protagonista, já que facilmente ele conseguia derrotá-los. Ele então pede para que ela lançasse alguns buffs nele, para que ele pudesse assim melhorar o seu ataque, e claramente ela assim o fez. Porém ficou preocupada se ele de fato conseguiria lidar com tudo aquilo sozinho, e ele logo a conforta dizendo que seria moleza, e parte sem dó nem piedade para cima dos lobisomens, acabando com boa parte deles e subindo assim para o nível 14. A pequena então começou a pensar que ele só tinha levado ela para o mundo das sombras como uma mera ferramenta para subir de nível, ao invés de ajudá-la de fato com seus deveres de casa. Mas o prota diz que isso parcialmente era verdade, já que ele iria sim ajudá-la com seus deveres de casa, e agora ela poderia começar a fazer as perguntas para ele. Conforme ela fazia a pergunta do primeiro problema que ela não conseguia resolver, a resposta dele simplesmente acabou sendo relativamente hilária, dizendo que para ele isso era um problema bem simples de resolver, portanto ela teria que resolver por si mesma, e que a aprendizagem consistia em ela mesma pensar para crescer e não depender dos outros. Cara, na moral, eu já vi professor ruim, porém esse daqui acabou ganhando de todos nesse quesito. Misericredo. Até mesmo Tal acabou ficando indignada com a resposta dele, achando que ele era de fato um mentiroso, e depois de limpar a área com os lobisomens eles partem para uma nova, parecendo que de fato ele estava usando a pequenina como uma mera ferramenta de batalha. Depois disso, eles chegam ao local onde vários esqueletos magos estavam, e ela diz que esse lugar era perigoso demais para um novato como ele, e ele revela que planejava subir até o nível 21, por isso precisava lutar com monstros mais fortes para subir de nível mais rapidamente, e a impressão dela sobre ele só piora quando ele diz que tinha apenas 24 horas para poder conseguir atingir esse nível, já que isso normalmente demoraria em média 1 semana para se conseguir, e ao pular para lutar contra os esqueletos, ele fala que logo daria respostas à pergunta da lição de casa para ela. Inicialmente, vemos que Lu Feng não estava tendo muita dificuldade para poder acabar com os esqueletos magos, chegando a conquistar o nível 16 com aquela batalha contra os esqueletos, e quando Tal pergunta onde estava a resposta da pergunta que ela fez anteriormente, ele pede para que ela olhasse para a parede, e vemos uma escrita feita com algum tipo de magia por lá, deixando ela completamente assustada com aquele tipo de habilidade. No final dessa luta contra os esqueletos, ele tinha conseguido atingir o nível 17, e mais uma vez ele decide sair dali para ir a um lugar onde seria melhor para que ele pudesse elevar o seu nível. Chegando a um local diferente, ele começa a ajudá-la com seus afazeres de casa, porém de repente eles decidem se esconder, já que o boss final chamado General Esqueleto Sem Cabeça tinha aparecido bem perto deles, e enquanto se escondiam, ele pede para que ela desse alguns buffs mais uma vez, e claramente assim ela o fez, mas digamos que dessa vez isso acabou custando bastante pontos de mana dela, e ele disse que a compensaria no futuro, e parte sem pensar 2 vezes para cima do boss, dizendo para ela focar na lição de casa, e caso ela tivesse alguma dúvida ela poderia perguntar quando ele acabasse ali. No começo vemos Lu Feng apenas se desviando dos ataques do chefe final, e quando ele tenta atingi-lo com suas espadas, infelizmente ele não conseguia, já que ele estava envolto por alguma barreira que o impedia de receber ataques físicos, deixando Tal preocupada, já que o nível dele era baixo demais para ele poder acabar com a barreira do boss. E de repente, Lu Feng começou a provocar a criatura na tentativa de atrair ainda mais atenção para ele, o que aparentemente funcionou bastante, e o boss ficou completamente revoltado com os elogios negativos do nosso protagonista. Essa é uma excelente maneira de aprender a como falecer antes da hora, tá explicado porque morre mais homens do que mulheres. Ele então fala para Tal prestar atenção em sua lição de casa, e não precisava se preocupar com ele, já que o chefe não era capaz de acertá-lo, e ela responde que ele estava se achando demais, já que ele sequer conseguia quebrar o escudo dele e apenas um ataque do boss ele virava estrume de cavalo, e Lu Feng retruca dizendo que era exatamente por isso
isso que ela estava ali, admitindo que estava se aproveitando das habilidades dela. O guerreiro esqueleto então começa a perseguir ele sem pensar duas vezes, e em certo momento nessa perseguição ele acabou ficando preso entre duas rochas gigantes, e Tal acabou achando esse tipo de estratégia típica de um covarde, mas nosso protagonista não se importava muito com isso e pede para ela usar a habilidade chamada Pilar de Fogo. E enquanto ela usava sua habilidade para quebrar o escudo do boss, ela disse que era melhor ele compensá-la mais tarde, do contrário ele iria ser torrado exatamente daquele jeito, e vemos em seguida que isso funcionou bem, e as defesas do chefe acabou ficando mais fracas, abrindo uma abertura para que Lu Fen pudesse finalizá-lo. Quando ela pensa que eles finalmente tinham chegado ao fim dessa batalha, o prota parte para cima do boss acabando com ele facilmente, porém a chamando de ingênua, por achar que eles acabariam ali. Ela pensou que eles logo voltariam para casa, já que o chefão tinha sido derrotado, porém ele diz que eles não ouviram nenhuma notificação do fim da missão, ou seja, do nada surgiu mais um boss e ela nem percebeu que ele usou o buff que ela tinha dado nele para que ele pudesse trazer o chefe de volta à vida, e uma vez após outra, o prota acabou com ele várias e várias vezes, conforme ele fosse ressurgindo, até que finalmente ele acabou com essa tortura pro coitado do esqueleto sem cabeça, e finaliza a batalha deles. E após tantas tentativas, ele tinha conseguido dropar o escudo de proteção do General Esqueleto, que era um item de rank S muito raro de ser dropado, e Tal tava achando que Lu Fen fazia dos mundos sombrios um tipo de depósito privado, e agora que ele tinha conseguido atingir o nível 21, ele poderia usar esse item raro, portanto a chance dos membros de sua guilda sobreviverem no mundo da calamidade aumentaram em 20%, e ele por fim volta juntamente com Tal para o mundo real. 24 horas antes de a catástrofe mencionada anteriormente acontecer, avistamos essa bela dama em um tipo de arena, mas parece que seu oponente se rendeu pouco tempo depois de a luta ter começado. A plateia simplesmente tinha ido loucura, e ela já tinha mais de 70 vitórias consecutivas, o que nos mostra que de fato ela era uma garota bem habilidosa segurando a espada. De repente, ela recebeu uma mensagem em seu aparelho celular, e ao verificar, era justamente o protagonista que ainda estava querendo que ela entrasse em sua guilda, mas o garoto foi completamente ignorado por essa jovem dama. Já em um local totalmente diferente, vemos esses caras que pareciam estar tramando alguma coisa ruim, e quem apareceu para poder acabar com eles foi aquele general de antes, fazendo os bandidos serem apagados da história no mesmo instante. Não contente, ele pegou um lança-míssil para finalizar os caras de um jeito melhor, mas como nesse caso ele tinha resolvido pegar pesado, então ele acabou o serviço rapidamente. Ele também recebeu uma notificação do protagonista e, novamente, o mesmo foi ignorado. A jovem que controlava a empresa estava tendo algum tipo de reunião bem importante, pelo que deu para ver, onde ela estava apresentando algum tipo de avanço tecnológico que poderia revolucionar a medicina ou algo parecido com isso. Mas digamos que antes de ela mostrar o produto realmente, ela chamou seguranças para eles lidarem com o protagonista, que apesar de estar disfarçado, ela facilmente reconheceu quem ele era. Até mesmo a secretária dela chegou a pensar como que sua superiora foi capaz de identificar o garoto com apenas um olhar, e nesse instante, no quarto do prota, faltavam somente 3 horas para que a grande catástrofe acontecesse. Shaya comentou que seu chefe aparentava estar bem cansado, e ele disse que tinha acabado de voltar de uma conferência importante, mas eles ainda tinham bastante coisa para poder fazer, e deu uma bronca na Tão por sempre estar brincando com seu aparelho celular. A garota apenas arranjou uma desculpa para fugir das responsabilidades, enquanto a empregada de antes apenas olhava com um olhar ameaçador, juntamente com o protagonista, até que a tampinha finalmente resolveu sair do celular um pouco. Tratando de negócios finalmente, ele disse que dentro de 3 horas eles seriam teletransportados para o mundo de nível catastrófico, e se os céus estiverem ao lado deles, provavelmente seria um mundo sombrio de rank B, mas não era 100% de certeza, e poderia chegar até o rank S no pior dos casos. Isso acabou deixando seus parceiros incrédulos, já que nunca tinham visto um mundo sombrio aleatório de rank S, e o protagonista apenas continuou, dizendo que eles precisavam se manter a uma distância máxima dele de até 50 metros para estarem seguros. Outra exigência dele era que, se ele determinasse que uma área era segura, então eles teriam que fazer o possível para manter o máximo de vigilância. Shaya comentou sobre os outros membros e queria saber o motivo de eles não terem entrado no clã ainda, e se os outros iriam entrar no mesmo mundo das sombras que eles, mas a única coisa que o prota disse era que a vida e a morte era decidida pelo destino, e talvez eles tivessem destinos diferentes. Parece que a jovem Tão ainda não acreditava no protagonista, mas ele não estava ligando muito para o que uma criança estava dizendo, e ela apenas deveria seguir suas ordens. Faltava apenas 1 minuto até a catástrofe, e vemos o general recordando seus velhos tempos nessa fotografia, e repentinamente apareceu uma mensagem para ele dizendo que ele tinha conseguido entrar com sucesso na guilda do protagonista. No lado da bela espadachim, aconteceu a mesma coisa, e eu não preciso dizer que isso se repetiu para todos os membros restantes, e a pequena maga estava simplesmente achando seu superior incrível. Como restavam apenas 10 segundos,
Não tinha como eles solicitarem para sair da guilda dele com menos de 5 minutos, ou seja, eles seriam forçados a estar com o protagonista nesse mundo catastrófico. Respondendo à jovem, ele levaria as palavras dela como um elogio, e pediu para que seus companheiros se preparassem para serem teletransportados para o mundo das sombras, e ele carregava consigo a promessa de que, dessa vez, ele iria trazer todos de volta com vida. Quando o tempo acabou, eles agora começaram a ser teletransportados para o mundo das sombras, até que avistamos todos eles prontos para a catástrofe que estava por vir. A bela dama mal tinha chegado e já começou a brigar com o prota, enquanto o cara do tapa-olho achou que era pura coincidência eles estarem ali juntos novamente. Já a empresária estava mais focada no mundo em que eles estavam. Mundo esse que tinha metade congelada e metade em chamas, e o garoto não estava entendendo muito que tipo de lugar era aquele. Segundo a empresária, que eu não lembro mais o nome, parece que esse mundo era um mundo sombrio de Rank S, a metrópole do gelo e do fogo, e ela ouviu algumas pessoas falando a respeito, mas nunca pesou que fosse realmente verdade. Era exatamente como ela tinha colocado, e parece que tanto o gelo quanto as chamas continuavam expandindo infinitamente, até que a cidade inteira fosse totalmente coberta e o mundo inteiro fosse destruído. Por esse motivo, ele estava dedicando tanto tempo para poder levá-los com ele, porque naquele mundo sombrio, a morte para ele seria inevitável se eles não estivessem com ele. Voltando um pouco para o mundo, vemos essas pessoas correndo desesperadamente por suas vidas, e tanto a parte de gelo quanto a parte de fogo era simplesmente devastadora no quesito destruição. Quem estava por aqui era justamente a equipe do Prota, e parece que quanto mais os despertados corressem para tentar fugir daquele lugar, mais eles estavam se aproximando da morte certa. A empresária disse em seguida que mesmo em um mundo das sombras onde era impossível de se escapar da morte, eles ainda assim não deveriam perder nenhuma esperança de sobrevivência, e chamando o Prota de perseguidor, pediu para que ele dissesse como ele estava pretendendo ajudar todos os 7 a sobreviver naquele lugar. A primeira coisa que eles precisavam fazer era entender aquele mundo das sombras, e buscar entender o que estava acontecendo ali. No passado, a metrópole de gelo e fogo era uma cidade científica, e seu criador, conhecido como Coração de Ferro, era um cientista ruim, e para obter poder, ele constantemente usava diferentes tecnologias para poder modificar o seu próprio corpo. Mas no instante em que fixou o chip de energia em si, seu cérebro foi sobrecarregado pelo chip e ele entrou em um estado de fúria. Por ele perder o controle, ele fez com que a cidade inteira fosse engolida pelo frio extremo e o fogo extremo, então a situação daquele mundo estava desse jeito somente por causa dele. Shaya então disse que bastava que eles acabassem com esse cara para eles poderem sair dali o mais rápido possível, e perguntou se o Prota sabia aonde eles iriam encontrá-lo. Segundo Lu Feng, esse cara estava no centro do Círculo da Morte, o que fez o garoto pensar que não tinha jeito de chegar até ele, já que o protagonista havia colocado dessa forma, mas eles não tinham nenhuma escolha. A bela dama se pronunciou finalmente e disse que não acreditava no garoto que vivia dizendo que tinha ficado preso durante 3.000 anos no mundo das sombras, e ela iria agir por conta própria para poder sair daquele lugar, chamando seus companheiros para acompanharem. Segurando em seus ombros calmamente, o protagonista disse que ela não poderia deixá-lo, o que com certeza não foi algo que ela gostou, e como ele havia mencionado antes, naquele mundo, nenhum deles poderiam estar longe dele mais do que um raio de 50 metros, e ela perguntou por que ela de fato deveria confiar nele. Como a resposta dele foi que somente assim eles poderiam sobreviver, a garota até chegou a se colocar em pose de combate, perguntando o que iria acontecer se ela por acaso resolvesse sair, e ele disse que se ela tentasse de verdade, então ele teria que fazer ela perder a consciência e carregá-la para que assim ela permanecesse com eles. Isso deixou a garota com ainda mais raiva, dizendo para ele não olhar para ela de cima, mas ele somente não poderia arriscar perder ela para aquele mundo sombrio. Quem apareceu para impedir foi a jovem empresária, e disse que eles deveriam focar em como limpar aquele mundo agora, até porque era um lugar que diziam ser impossível de ser concluído, então era melhor eles trabalharem juntos com o protagonista e entrar no Círculo da Morte para poder encontrar uma solução, e se ele realmente estiver mentindo, ela mesma iria acabar com ele. Depois de ter a contribuição da bela dama, estava novamente o protagonista brigando com a Tal por estar brincando com jogos em seu celular. Ela até tentou arranjar uma desculpa dizendo que estava aproveitando o máximo que ela podia, já que ela acabaria virando lembrança naquele lugar, e até apontou para o velho do exército também, que estava aproveitando seus últimos momentos de um jeito diferente. Mas digamos que ele só estava se preparando para poder lutar, e por fim vemos os mesmos indo para o centro do círculo, com o Prota dizendo que não poderia deixar nenhum deles acabar morrendo naquele lugar. A empresária perguntou o porquê de ele ter escolhido aquela área de fogo ao invés da área de gelo,
e ele revelou que, nas zonas gélidas, ele seria incapaz de se mover tão rápido quanto ele poderia nas zonas de fogo, e proteger todos eles seria ainda mais difícil, e não poderia correr esse risco. Estava realmente quente naquele lugar, e foi perguntado se aquela área não era tão perigosa quanto a de gelo, e como eles realmente iriam atravessar aquele mar de chamas. Basicamente, eles não precisavam se preocupar, pois tinham um jeito de fazer isso, e algumas criaturas acabaram aparecendo, mas digamos que elas não eram problemas para o jovem protagonista, e não demorou para vermos as mesmas tirando um cochilo. Conforme essa jovem, parece que ele tinha conseguido um chip ao derrotar as criaturas que davam imunidade ao fogo por 3 minutos, e era por isso que os monstros estavam suportando aquele calor, e todos eram feitos de alta tecnologia. Agora, eles seriam capazes de entrar finalmente naquela zona, e apesar de ela estar certa, o garoto revelou que o círculo expandia a cada 30 minutos, e uma vez que a expansão acontecesse durante mais 4 vezes, o mundo inteiro seria engolido pelas chamas e pelo gelo. Ou seja, eles tinham somente mais 2 horas até que o lugar fosse totalmente destruído, e após fazer alguns cálculos base, Tão disse que eles precisariam de um total de 320 chips para durarem até o final. A única coisa que ele fez foi tomar o celular da mão dela, dizendo que a hora de brincar já tinha terminado há muito tempo, e algumas criaturas apareceram novamente. Ele deu o comando para que a maga desse um buff de ataque em área para todos, e assim foi feito, e por fim vemos despertados lutando para poder sobreviver naquele lugar infernal. Habilidades eles realmente tinham, mas parece que as criaturas simplesmente não tinham fim, e agora era a oportunidade perfeita para que os que estavam treinando com o protagonista anteriormente mostrassem suas habilidades. Shaya pediu para que o garoto não deixasse a fúria tomar conta dele, até porque isso seria perigoso para todos, e o prota comentou que as criaturas seriam trocadas por criaturas novas uma vez que o fogo expandisse novamente, e eles precisavam se apressar. Quando ele perguntou quantos ainda restavam para eles para presidente da companhia, ainda era algo em torno de 30 ainda, e como eles não iriam conseguir a tempo se continuasse assim, o protagonista sacou um cristal de algum lugar, dizendo que iria fazer com que aquelas coisas fossem até eles. Ao quebrar esse cristal, eles acabaram sentindo um tremor enorme, e uma criatura gigantesca apareceu em seguida, e essa era uma besta que provavelmente daria trabalho para eles. Somente pelo tamanho da pata dela, já deu para ver que a criatura era de fato gigantesca, e o último chip deles estava bem ali, e ainda viria com ótimas coisas extras que eles nunca tinham esperado. A criatura começou rapidamente a lançar os seus ataques, e o prota, ao se esquivar, fez o mesmo também, congelando um dos braços desse monstro gigantesco. Em seguida, Lu Feng deu o comando para que Shaya agisse da maneira que ele tinha ensinado a ela, e assim foi feito, e ela usou suas habilidades psíquicas para poder jogar um monte de carros em cima dessa criatura, que aparentemente foi uma boa ideia. A próxima a agir seria justamente a Bela Dama, que lançou um golpe de espada poderoso, acabando finalmente com esse monstro gigante, e agora eles tinham até mais do que o suficiente para poder permanecer naquele lugar. Ele estava feliz por estar lutando ao lado da Bela Dama novamente, mas para ela, isso somente tinha acontecido uma única vez, por isso ela achava que tudo o que ele dizia era apenas asneira. Repentinamente, ele tirou um anel que foi dropado por aquela criatura e pediu para que ela ficasse com ele, e envergonhada, ela disse que ele não podia simplesmente entregar um anel para alguém assim do nada, e ela não iria aceitá-lo. No entanto, aquele anel era um item especial para os mestres da espada, e após falar alguns benefícios que aquele anel daria para ela, perguntou o que ela estava pensando em uma situação de vida ou morte como aquela. Só nesse momento que ela percebeu que talvez estivesse pensando demais a respeito disso, e de repente alguém apareceu se referindo justamente àqueles da guilda desconhecida, que no caso era nosso protagonista. Ao avistarmos as escórias de longe, parece que eles estavam fazendo de refém a empregada de antes, e eles queriam que a equipe do protagonista entregasse todos os chips que eles tinham conseguido até agora. A jovem dama apenas ordenou que os insetos libertassem sua amiga, mas a empregada disse que eles eram uma das guildas de assassinos que estavam entre as 10 maiores, e eles com certeza não iriam pensar 2 vezes em apagar ela da história caso eles tentassem alguma coisa. Desesperada, a jovem psíquica perguntou para seu chefe o que eles fariam, e se referindo a Nia, ele pediu para ela entregar todos os chips para ele. Depois de ter pegado os chips em si, ele estava na presença dos insetos e perguntou se eles realmente iriam libertá-la se ele entregasse todos os chips para eles. A resposta foi que sim, mas antes eles dariam um aviso para o garoto, e ele estava rodeado do pessoal dele, então conseguir tempo para que eles agissem de alguma maneira apenas iria deixá-lo ainda mais irritado. O prota ouviu dizer que a guilda do estrume nunca deixava ninguém sair com vida, mas ele ainda assim pretendia confiar neles, e perguntou então o porquê de eles não testarem o chip antes que o prota entregasse para eles.
Mas parece que o cara não estava gostando muito da ideia do garoto e queria que ele jogasse logo os chips para eles. Mas com uma cara de deboche, Lu Feng apenas disse que não tinha por que eles estarem com tanta pressa assim. No instante em que ele quebrou aquele chip que estava consigo, os outros perceberam que esse era o sinal que eles estavam esperando, e todos eles quebraram os chips ao mesmo tempo. O motivo de eles terem feito isso era porque o Círculo da Morte tinha começado a expandir novamente, e somente agora o inseto percebeu a situação em que ele estava, e enquanto os estrumes queimavam no fogo, a bela empregada foi protegida por um escudo criado ao redor dela. Esse era o poder do escudo que ele tinha conseguido do chefe anterior após derrotá-lo, e parece que ele tinha colocado o escudo nela anteriormente, e só por isso ele era capaz de garantir a imunidade ao fogo para ela nesse instante. Na cabeça de Ania, ela começou a achar o garoto aterrorizador, isso porque ele instantaneamente bolou um plano para lidar com seus oponentes usando a expansão do Círculo da Morte, e deu graças a Deus por ele ser amigo deles e não inimigo. Logo, ele deu o comando para que seus companheiros o seguissem, pois agora eles iriam entrar no verdadeiro mundo da morte agora. Temos um corte após isso para um cenário totalmente catastrófico, mas graças à imunidade ao fogo conseguida anteriormente, para eles isso não seria problema algum. O garoto disse que seu chefe era realmente incrível, já que ele era capaz de navegar com casualidade entre aquele mundo colapsado, e ele apenas disse que estava juntando informações durante os 3.000 anos em que ele ficou preso, então era claro que ele saberia como lidar com aquele mundo sombrio. Era claro que a bela dama não acreditava em uma única palavra do que ele dizia, o que fez com que Shaya se perguntasse por que ela ainda não acreditava nem um pouco sequer no protagonista, e ela ainda estava mantendo distância dele também. Segundo Tão-Tão, mesmo que ele fosse realmente poderoso, ele ainda era muito misterioso, e Lu Xue parecia odiar pessoas cínicas, e era claro que ela iria ficar com o pé atrás com relação a alguém que disse que veio de algum lugar e viveu o mesmo dia durante 3.000 anos. Olhando para frente, eles avistaram algumas pessoas por ali também, e parece que eles estavam usando uma roupa térmica para poder sobreviver. Mesmo que eles ainda tivessem arranjado um jeito de sobreviver de fato, o do exército achava que isso ainda não seria suficiente para fazer com que eles sobrevivessem durante muito tempo. Ania perguntou se eles deveriam trabalhar com os que acabaram de encontrar, já que eles tinham alguns chips extras também, mas antes que a resposta do protagonista viesse à tona, novamente um tremor começou a tomar conta do lugar inteiro. Apesar de Lu Xue acabar fazendo barulho, o protagonista pediu para que ela fizesse silêncio total nesse momento, e avistamos essas criaturas gigantes passando bem na frente deles. Os primeiros alvos que os monstros avistaram foram justamente aqueles que estavam com a roupa térmica, e logo disseram para abrirem fogo, mas digamos que esse foi um erro que custaria a vida deles. Apesar disso, os ataques continuaram, e eles até atiraram com lança-foguetes, causando um dano relativamente alto na criatura, mas ela conseguiu se regenerar totalmente, o que fez com que agora eles começassem a entrar em desespero. De qualquer maneira, agora era a vez dos monstros atacarem, e até mesmo Shaya estava aterrorizada com o poder de destruição daquelas coisas. Segundo o protagonista, aquele era o esquadrão de patrulha catastrófica, e eles tinham uma força tremenda e fatores de cura que basicamente faziam com que eles fossem imortais, e eles eram catadores do mundo sombrio. Ania perguntou o que eles fariam já que eles não poderiam derrotá-los, mas antes que a resposta viesse, vemos eles se escondendo, e o prota pedia para que eles não se movessem por nada no mundo. O plano dele era que ele iria distrair a patrulha, correr até o centro do Círculo da Morte o mais rápido possível e iria encontrar com seus amigos novamente quando eles chegassem lá também. Parece que a jovem bela dama achou isso arriscado demais, e queria ir com o protagonista também, mas ele foi obrigado a fazer com que ela entrasse em sono forçado, mas a segurou em seus braços para que ela não se machucasse. Entregando-a para seus companheiros, Lu Feng disse que ela era mais teimosa do que eles realmente achavam, e pediu para que eles cuidassem dela, e como ele esteve vivendo nesse inferno durante 3.000 anos, seria bem difícil de ele morrer naquele lugar. Por fim, o protagonista partiu em direção para atrair a atenção dos monstros, e parece que ele tinha conseguido fazer isso com sucesso, e os outros começaram a correr na direção do lugar que o prota havia pedido anteriormente. Quando o garoto olhou para trás, percebeu que seu chefe estava totalmente cercado por aquelas criaturas, mas Shaya tentou acalmá-lo dizendo que o chefe deles ficaria bem, e eles apenas precisavam seguir as ordens dele, e não perder a chance que ele tinha criado para que eles conseguissem fugir. O do exército comentou que, se o garoto realmente conseguisse sobreviver, ele iria querer ter uma sessão de bebidas ao lado dele quando tudo ficasse bem novamente. Nesse momento, enquanto a bela dama era carregada, deu para ver que ela estava começando a despertar novamente,
e do lado do protagonista, ele apenas tentava fugir de um lado para o outro. Mirando nos olhos de um deles, ele dizia que, mesmo que eles se recuperassem rapidamente, 10 segundos seriam mais do que o bastante para ele. Nesse instante, parece que o protagonista viu a oportunidade perfeita para poder pegar impulso em um desses gigantes e fugir dali o mais rápido que ele podia. Quando ele estava finalmente chegando no prédio, parece que ele não conseguiu pegar impulso bastante e iria acabar caindo novamente, mas a garota de antes apareceu para poder salvá-lo, e a bela dama era quem estava ajudando o garoto mais uma vez. Depois de finalmente estar um pouco mais seguro, ele brigou com ela perguntando o motivo de ela estar ali, mas parece que ela não gostou de ele ainda ter a audácia de perguntar tal coisa. Ela complementou dizendo que não era alguém fraca que precisava da proteção dos outros, e ela lutaria lado a lado daqueles que eram importantes para ela, e eles iriam voltar juntos. Por ele ouvir a parte do importante, ela comentou que estava se referindo aos seus aliados, e ele começou a se lembrar do passado, onde ele e ela realmente sempre lutavam ao lado um do outro, parecendo de fato um casal que sempre esteve unido nas batalhas. Nesse momento, o garoto apenas deixou escapar um sorriso em seu rosto, e ela perguntou do que ele estava rindo, mas repentinamente um raio de luz foi na direção deles, e ele saltou para poder salvá-la. Claro que isso acabou deixando a bela dama um tanto quanto envergonhada, eu diria, e os ataques estavam vindo justamente dos gigantes de antes, e, segurando-a em seus braços, ela pedia desculpas por não ser tão útil assim. Além disso, ele provavelmente iria encontrar outro jeito de sair daquela situação se ela não tivesse sido teimosa e tivesse retornado para poder tentar ajudá-lo. Mas, para fazer com que ela ficasse mais calma e com menos pesar na consciência, ele revelou que ela fez um enorme favor para ele. Ela sempre agia em momentos cruciais para poder ajudá-lo, o que era esperado de sua deusa, mas ela deveria ouvir o garoto da próxima vez, e ela começou a brigar com ele, dizendo que ela não era deusa do rapaz, e ainda o chamou de vigarista de 3.000 anos. Nesse momento, avistamos os outros membros do grupo também, e ele tinha finalmente conseguido retornar com sucesso, e até o garoto estava feliz por ambos conseguirem retornar com segurança. A única coisa que a bela dama queria era que ele a colocasse no chão, pois parece que ele tinha esquecido de fazer isso, e todos os outros também ficaram felizes por ver que seus companheiros retornaram. O do exército ainda comentou que ver eles daquele jeito, mesmo em momentos de caos, era melhor que eles se casassem, já que eles realmente gostavam um do outro. A bela dama apenas pediu para que seus amigos parassem, pois não tinha nada entre ela e o protagonista, e Ania comentou que uma garota como a bela dama, que nunca esteve em uma relação anteriormente, sem considerar o status dela, faria provavelmente com que ela ficasse tentada a se relacionar com o perseguidor, se referindo ao protagonista. Uma enorme explosão aconteceu bem na frente deles após Ania ter dito isso, e parece que o caminho deles agora estava totalmente bloqueado, e parece que a área inteira estava começando a entrar em colapso. O protagonista apenas olhou calmamente para a situação, e novamente as criaturas de antes apareceram para poder atrapalhar a guilda do garoto, e agora a jovem maga tinha finalmente entendido a gravidade daquele mundo, chegando a pensar se eles iriam realmente virar lembranças naquele lugar. No entanto, novamente o jovem Lu Feng disse que não iria permitir que nenhum deles morresse naquele lugar, e essa era a promessa que ele tinha feito anteriormente, e iria cumprir a mesma a todo custo. Conforme aquelas criaturas gigantes continuavam avançando tentando alcançar o nosso protagonista e seus amigos, avistamos os mesmos logo após isso subindo uma escada desesperadamente. Quando o garoto perguntou o porquê de eles estarem correndo tanto assim para poder chegar ao topo, Ania não soube responder também, e disse que a melhor coisa que eles poderiam fazer agora era justamente seguir o protagonista. Infelizmente, para a pequena maga do grupo, ela acabou torcendo o pé e não iria conseguir correr daquela maneira, mas a divina dama foi quem a segurou no colo para poder ajudá-la, e ainda acelerou seus amigos para que eles fossem logo. Para a pequenina, ela estava relativamente bem devido à cara que ela fez, e até se perguntou se era assim que o abraço de uma deusa era, chegando a parecer que a vida dela estava completa agora, e se ela conseguisse retornar com vida daquele mundo sombrio, com certeza os amigos dela do colégio iriam morrer de inveja da jovem maga. Por fim, eles chegaram ao seu objetivo, e a divina dama comentou que aquele material era relativamente resistente ao fogo, já que não teve tanta alteração assim naquele lugar. Conforme o protagonista, ali era o centro de comando, além de ser também o núcleo da defesa da cidade. Lu Xue até disse para eles se esconderem ali, pois se os monstros alcançassem eles, eles estariam totalmente perdidos, e o protagonista disse que, na verdade, aquele era o caminho deles para a sobrevivência. Após um tempo, ele conseguiu desbloquear o acesso, sendo capaz de abrir aquela porta de aço gigante, e Ania ficou curiosa a respeito de como ele tinha conseguido fazer isso.
Shaya acabou falando demais nesse momento, dizendo que aquilo não era simplesmente nada demais, pois o chefe dela poderia ir e vir quando ele quisesse da base secreta militar, e era óbvio que isso acabaria chamando e muito a atenção da jovem Anya, mas colocaria o garoto em maus lençóis. Uma vez que eles estavam dentro daquele lugar, os monstros lá fora começaram a fazer com que eles ficassem totalmente cercados, e enquanto o garoto fazia o seu trabalho, o jovem que controlava o lobo comentou que tinha alguém no topo de uma daquelas criaturas gigantes lá fora. Nesse momento, avistamos esse cara segurando algum tipo de cristal, e Anya comentou que aquele era o cristal de marionete, e era um item de rank S, podendo controlar qualquer ser gigante que não tivesse nenhuma inteligência, e eles pelo visto usaram isso para poder controlar aquele esquadrão de monstros daquele mundo. Enquanto uns se perguntavam o que as escórias estavam tentando fazer, outros diziam que eles definitivamente não estavam ali somente por vingança. Lu Xue comentou que eles não poderiam simplesmente ficar sentados ali, mas eles não iriam, conforme o protagonista, e aquele lugar foi feito para ser justamente um lugar de refúgio, e eles sequer poderiam ser capazes de quebrar aquele lugar. Mas contra-atacar com certeza era mais o que ele gostava, pedindo em seguida para que a pequena maga fosse até ele. Logo, ele pediu para que ela seguisse o que ele tinha ensinado a ela anteriormente, antes de entrarem naquele mundo de nível catastrófico, e a pequena, apesar de reclamar bastante disso, com certeza faria o que ele estava pedindo. Lu Xue, por estar preocupada com a pequena maga, se perguntava se ela acabaria ficando bem, mas não tinha nada com o que se preocupar, pois a pequena maga tinha recebido um treinamento especial do protagonista. Em questão de pouco tempo, vemos que eles estavam totalmente cercados, e alguém, enquanto reportava para o líder dessa tropa, disse que seus inimigos estavam todos escondidos dentro daquela torre, e agora que estavam cercados, era totalmente impossível para eles conseguirem correr para algum lugar. Pelo que esse inseto falou, parece que eles realmente estavam ali por vingança, justamente pelo protagonista ter apagado da história o vice-líder da guilda deles. Mas ele só está esquecendo de que quem procurou briga primeiro foi justamente o vice-líder. Avistamos então essas torneiras de aço, que eu chamei assim porque eu realmente não sei o nome disso, mas parece que isso acabou chamando a atenção do estrume de gato, e um gás começou repentinamente a sair desse lugar. Agora que a jovem maga ativou as névoas do centro de defesa, era a vez dele agir, e partiu imediatamente na direção das criaturas gigantes, acabando com o primeiro deles com uma enorme facilidade. Mas, como ele ainda não estava contente, partiu imediatamente na direção do líder. No entanto, esse não seria tão fácil assim para o garoto deletar. Lançando o protagonista para o alto, ele jurou que iria enviá-lo para o inferno e lançou uma habilidade extremamente poderosa para o nível dele, que era algo em torno de 40. No entanto, para a tristeza do estrume, o protagonista conseguiu defender com sucesso aquele ataque com uma enorme facilidade, o que o deixou surpreso, pois o rapaz era apenas nível 20 e ainda tinha conseguido defender seu ataque de nível 40. Se preparando novamente, enquanto desferia seu ataque, o protagonista comentou que o escudo da proteção dele era capaz de instantaneamente bloquear todos os ataques que fossem abaixo do nível 50, e por fim, ele foi capaz de acabar com o estrume da sociedade. Isso acabou despertando os outros para que eles atacassem sem parar, agora que seu líder não estava mais vivo, mas o protagonista rapidamente conseguiu um escudo novo para poder se defender dos projéteis. Logo, os que restavam ainda da guilda, que não valiam nada, foram apagados da história, justamente pela bela empregada de antes. Por fim, agora que o cristal de controle estava justamente sob o comando do protagonista, ele deu o comando para que todos os gigantes se ajoelhassem perante ele, e assim foi feito. Do lado da equipe do protagonista, Shaya dizia que desejava seguir seu chefe pelo resto de sua vida, mas a pequena maga achou melhor para ela se ela fosse justamente a esposa do garoto. Lu Feng então pediu para que eles esperassem ali, e ele iria levar aqueles gigantes para o local onde o chefe final estava, o que com certeza acabou preocupando Lu Xue, que a cada vez mais ela mostra que está mais afim do protagonista, e ela não queria deixá-lo ir sozinho, pois era perigoso demais para isso. Voltando seu pedido para Anya, ele pediu para que ela não deixasse a divina dama sair dali, e era para eles confiarem nele, pois ele definitivamente iria trazer a vitória e todos poderiam sair daquele mundo das sombras. Logo, vemos o protagonista saindo e deixando seus companheiros em segurança para trás, e apesar de a divina dama não gostar da ideia, Anya comentou que ele era realmente o único dentre eles capaz de lidar com aquele mundo das sombras, então o que eles poderiam fazer agora era justamente confiar nele. Segundo o cara do exército, o garoto definitivamente iria voltar, pois eles ainda não tinham bebido nada juntos, e até a empregada esperava isso também.
Até o momento atual, faltavam em torno de 30 minutos até a última expansão, e na zona de gelo em si, vemos a garota do início do Manhua que foi salva pelo protagonista também, se escondendo dos monstros desse lado da cidade. Aparentemente, vários de seus homens acabaram sendo apagados da história, e no instante em que ela colocou a cabeça para fora para poder verificar a situação, vários mísseis foram lançados na direção dela, causando uma grande explosão. Os responsáveis por isso foram esses robôs, mas como eles não tinham encontrado nada por ali, resolveram se retirar do local, e esse era o centro da cidade, onde o chefe final estava. Como eles não tinham encontrado os que estavam se escondendo, agora eles poderiam finalmente descansar um pouco. O que estava ao lado da jovem de óculos, que por sinal se chama Lin, perguntou o que eles fariam agora, pois todas as centenas de membros que tinham ido com eles até ali foram totalmente dizimados por essas criaturas, e agora somente os 3 tinham sobrevivido. Segundo Lin, ela acabou subestimando demais o terror de Coração Ferro, que era aquela cidade, e isso tudo era culpa dela, pois eles ainda não tinham conseguido encontrar o corpo verdadeiro do que controlava esses robôs, além do que a equipe inteira deles também tinha sido deletada nesse processo. A garota que estava entre eles tentou confortar a jovem Lin, pois a única coisa que eles poderiam fazer agora era tentar atacar o Coração de Ferro, do contrário, eles iriam ficar presos ali até que o mundo acabasse. No mesmo instante, o outro dizia que, se Austin estivesse ali, ele facilmente poderia acabar com aquele chefe de mundo, e caso você não se lembre quem é Austin, era o cara que traria o caos ao mundo humano futuramente, e ele somente fingia ser realmente do bem. A guilda deles era grande demais para que todos os membros fossem teletransportados para o mundo sombrio, mas não tinha necessidade de falar a respeito disso agora, e a última explosão estava para acontecer em breve. Eles deram o melhor que eles podiam, e agora o fim simplesmente estava próximo. Ela acabou percebendo alguma coisa se aproximando, e eram justamente os gigantes que estavam sendo controlados pelo protagonista, o que acabou deixando ela confusa, pois não fazia sentido aquele esquadrão de monstros de nível catastrófico estarem justamente daquele lado da cidade. Até chegaram a se perguntar se o Coração de Ferro estava planejando se livrar de todos os despertados de uma vez por todas, mas digamos que um dos robôs acabou sendo totalmente destruído, o que imediatamente iniciou uma batalha feroz entre esses dois lados. Mas parecia que os que o protagonista estava controlando estavam levando a melhor nisso, o que deixou os outros que observavam confusos, pois não era para eles estarem lutando entre si. Nesse momento, eles perceberam que tinha alguém controlando aquelas criaturas, e só agora ela reconheceu o protagonista, que justamente tinha salvo ela naquele outro mundo também, logo no início do Manhua. O chefe desse mundo acabou recebendo um aviso de perigo, pois eles estavam cercados por todos os lados pelo inimigo, e do lado de fora, as coisas estavam ficando caóticas, e uma guerra sem fim tinha iniciado. Enquanto as criaturas em si lutavam para ver quem eram os mais poderosos, parece que os robôs acabaram levando a pior, pois segundo esses dois, o protagonista foi capaz de aniquilar totalmente o exército de robôs ao sacrificar 2/3 dos monstros do esquadrão de nível catastrófico. Lin se lembrou de que na última vez que ele viu o garoto, ele ainda não tinha nem alcançado o nível 10, chegando a se perguntar como que ele tinha ficado tão poderoso assim. Atualmente, ele tinha apenas nível 21, o que não fazia sentido, pois um cara de nível 20 iniciante estava literalmente se preparando para lutar contra o Coração de Ferro daquele mundo das sombras de nível catastrófico. Ela até chegou a se perguntar se o garoto estava achando que era algum tipo de deus ou algo assim, e até mesmo os amigos do protagonista estavam observando tudo de onde eles estavam por esse telão. Shaya torcia por seu chefe, e voltando para o garoto em si, ele deu comando para que os gigantes atacassem a base da torre, fazendo com que aquela torre se tornasse somente poeira. Assim foi feito como o garoto ordenou, e as criaturas começaram a atacar a torre sem parar, até que ela finalmente tinha se partido ao meio, revelando assim a localização do verdadeiro chefe daquele mundo. Mas apesar disso, isso com certeza não seria o bastante para poder preocupar o boss em si, e rapidamente ele se prontificou para a batalha, chegando a elogiar negativamente os que ousaram tentar atrapalhar os seus planos, e agora ele pessoalmente iria acabar com cada um deles. Logo após ele ter dito isso, um machado gigante foi na direção dele, mas parece que ele desviou com facilidade, e ainda desferiu um belo de um golpe nesses gigantes, juntando um pouco de suas forças e, consequentemente, lançando a criatura para longe com uma enorme facilidade. Mas os ataques ainda não iriam parar por aí. Porém, o boss não era alguém com o qual essas criaturas realmente poderiam lidar, e quando esse mago ativou sua habilidade, fez com que o boss do mundo ativasse o seu escudo de defesa, o que era exatamente o que o protagonista estava esperando. No contra-ataque, ele lançou seus mísseis na direção do mago em si, que aparentemente acabou sendo apagado da história, pois não iria conseguir se recuperar daquele alto dano.
Ver aquilo pessoalmente era simplesmente aterrorizador para eles, e os ataques daquelas criaturas sequer eram capazes de atravessar o escudo de energia do boss, e ele estava literalmente massacrando cada um deles. Apesar disso ser verdade, dessa vez foi a vez do que o protagonista estava em cima atacar, e como ele tinha um machado gigante, somente o machado dele foi o bastante para pelo menos trincar aquele escudo de energia, o lançando para o chão logo depois disso, dando assim a oportunidade que Lu Feng esperava para finalmente poder avançar. Ele fincou sua espada em uma das trincas para poder abrir o escudo, o que funcionou com sucesso, e até chegou a atacar o boss, mas ainda não conseguiu acabar com ele. Por aquela ser uma espada de Vibranium, a garota se perguntava onde foi que ele conseguiu obter aquilo, e o chefe do mundo voou para o alto, até conseguindo regenerar a mão que ele tinha perdido com o ataque do protagonista. Como o inseto tinha dito que não gostava de ser encurralado daquela forma pelas costas, então agora eles iriam lutar de frente, e avistamos o protagonista com esse tipo de escudo gigante, ativando uma habilidade logo depois disso, que começou a puxar o boss daquele mundo para perto do garoto. Segundo Lu Feng, ele conseguiu aquele escudo magnético na companhia de desenvolvimento do exército de robôs, e configura o mesmo para que atacasse somente o chefe em si, e parece que as coisas estavam funcionando bem. Para se livrar daquele ataque, o boss ativou uma habilidade que acabou destruindo o escudo do protagonista, chegando a chamar o garoto de fraco já que aquilo era realmente tudo o que ele tinha consigo. Mas parece que isso ainda não acabou, e o garoto comentou que tinha um outro presente para o inseto perturbado, apontando assim para o céu, e no instante que o chefe do mundo olhou, avistou somente 2 brilhos de luz indo em sua direção. O que ele não esperava era que, esses brilhos de luz, era uma habilidade extremamente poderosa da jovem maga do grupo do protagonista, chegando a causar um enorme estrago, a de ter conseguido dar bastante dano no chefe daquele mundo também. Logo, o mesmo deu comando para que o centro de energia que estava com ele ativasse a habilidade de recuperação, e os outros se perguntavam como que o protagonista foi capaz de conseguir tamanho poder para conseguir lutar contra aquele boss. Nesse instante, Lu Feng percebeu um raio perto dali, indicando que a última expansão estava para finalmente acontecer, o que não era nada bom. Os amigos do garoto começaram a ficar preocupados, pois apesar de ela ter ativado o canhão como ele havia pedido, contanto que o centro de energia do coração de ferro ainda existisse, o mesmo seria capaz de se regenerar, perguntando assim o que o protagonista pretendia fazer agora. Atualmente restava somente 1 minuto até que a expansão acontecesse de fato, e o boss estava pensando que já tinha ganho aquela luta, pois o Círculo da Morte iria expandir em breve e engolir aquele mundo inteiro, e todos além dele iriam perecer. Mas o jovem ainda tinha um truque na manga, pois ele até agora não tinha usado aquele ovo que tinha caído quando ele derrotou o chefe no início da história, e assim que o mesmo foi ativado, avistamos o mesmo chefe do início do Manhua, mas agora sob o controle do protagonista. Agora eles perceberam que essa era a carta final que o protagonista tinha escondido esse tempo todo, e avistamos os 2 chefes se enfrentando nesse momento, mas o boss daquele mundo ainda dizia que isso era totalmente inútil. Apesar de ele dizer isso, seus ataques não causavam grandes danos ao gigante, e o mesmo atacou de volta, prendendo assim totalmente o estrume, chegando a inclusive arrancar o núcleo que fazia com que ele se recuperasse. Nesse instante, faltava apenas 8 segundos para a expansão acontecer, e os outros estavam torcendo para que o protagonista vencesse aquela luta, e por fim, ele deu o comando para que seu gigante engolisse aquele núcleo de energia. Parece que agora o boss estava realmente sofrendo da maneira que ele merecia, e quando a criatura do protagonista fez como tinha recebido a ordem anteriormente, o núcleo agora estava dentro dele, e faltando apenas 2 segundos para que a expansão acontecesse, o cronômetro havia por fim parado. Como o chefe final daquele lugar tinha sido derrotado com sucesso, o mundo das sombras foi concluído também, e agora os despertados restantes seriam teletransportados de volta para a Terra em questão de minutos. Lin se perguntava quanto tempo demoraria para que o núcleo de energia fosse totalmente absorvido pela criatura do protagonista, já que o coração de ferro se tornou daquele jeito justamente por tentar absorver o núcleo em si. Mas os outros sequer ligavam para isso, eles somente estavam felizes por finalmente poderem retornar em segurança para casa. Até mesmo os companheiros do garoto estavam felizes por ele ter conseguido acabar com aquele chefe, e a pequena maga reclamava que isso acabou sendo bem cansativo para ela também, e como um tipo de recompensa para ela, ela iria jogar a noite inteira para poder relaxar pelo menos uma vez. Depois de um tempo, o garoto finalmente estava de volta, e baseado em como as coisas foram estruturadas, o próximo mundo das sombras que eles fossem enviados seria bem pior do que aquele em que eles estavam agora. Além disso, todo o conhecimento que ele possuía seria totalmente inútil nesse novo mundo. Ou seja, para poder conseguir fazer os outros sobreviverem, ele precisava fazer com que eles se fortalecessem ainda mais.
De volta para o mundo humano em si, o protagonista agora estava no nível 30, e em seu inventário ele tinha uma espada atômica de batalha, que inclusive era de rank SS, mas poderia ser usada apenas 3 vezes, que ele inclusive ganhou no último mundo das sombras. Esse item precisava ser carregado para poder ser usado de fato, mas ele estava com medo de que para carregar tal item com energia, fosse necessária a energia de uma cidade inteira. Mas ele não queria ficar esquentando a cabeça com isso por enquanto, então ele resolveu apenas ficar sentado ali e aproveitando um pouco a luz do sol. Esse dia era dia dos namorados, e até chegaram a falar mal do protagonista, pois ele estava sem ninguém, chegando a inclusive chamar o garoto de cachorro solitário. O outro que era companheiro dessa barata ambulante disse algo que sinceramente, não vale nada, e de repente eles avistaram uma multidão começando a se formar ao redor de alguém. O motivo disso era porque a Divina Dama estava ali, e ela era muito famosa entre as pessoas, chegando a ser chamada de deusa por muitos de seus seguidores. Atualmente era para ela estar na Europa, o que fez com que as pessoas ali se perguntassem o que ela tinha ido fazer ali na cidade deles do outro lado do mundo. Quando ela estava de frente para o protagonista, o estrume de mosca começou a se perguntar se ela e o garoto realmente estavam juntos, mas a barata debilitada disse para ele não pensar nessa possibilidade. Quando ela entregou um café para o garoto e pediu para ele beber enquanto ainda estava quente, as pessoas ali começaram a ficar incrédulas, pois não acreditavam que ela viajou a metade do mundo para poder entregar a ele um café quentinho. Enquanto outros diziam que ela estava apenas sendo gentil com ele, até que o protagonista disse que ela estava atrasada, e pediu para que ela não ficasse em pé na frente dele e se sentasse ao seu lado. No instante que ela fez como o garoto havia pedido, agora sim as coisas estavam ficando complicadas para o inseto de antes, e as pessoas começaram a filmar e até mesmo a fotografar a Divina Dama. Enquanto bebia o café que a deusa tinha levado para ele, ele comentou que era realmente problemático encontrar com ela no mundo real, e nem mesmo ela esperava que fosse algo assim. Segurando a Divina Dama pelas mãos, ele a puxou para que eles fossem a um lugar onde não tivessem tantas pessoas assim seguindo eles, mas digamos que esse lugar era um tanto quanto inesperado, eu diria. Enquanto as pessoas corriam desesperadamente para poder procurar pelo protagonista e a Divina Dama, deu para perceber que eles sequer estavam tão escondidos assim, e bastava que os outros olhassem para a esquerda. Mas de qualquer maneira, quando as coisas estavam mais calmas, a Divina Dama perguntou o motivo de ele ter chamado ela para que ela encontrasse com ele com tanta pressa assim, e ele apenas disse que ela iria descobrir muito em breve. Por fim avistamos eles nesse carro, e ela perguntou o motivo de ser justamente ela quem estava dirigindo, e era porque ele simplesmente não tinha licença para poder dirigir ainda. Ele tinha colocado no GPS onde ela precisava ir, e comentou que haveria uma reunião de estudantes, e ele precisava que ela fingisse ser a namorada dele. Com isso, a Divina Dama revelou que nunca esteve em nenhuma relação anteriormente, mas isso não era importante, perguntando em seguida se ele tinha feito ela viajar metade do mundo para pedir somente por isso. Parece que ela devia a ele alguma coisa, não entendi direito o que ele disse, e acho que deve ter acontecido enquanto ele estava preso no mundo das sombras por 3.000 anos. De qualquer maneira, ele disse que iria ajudar a Divina Dama a resolver o erro no golpe dos 5 cortes consecutivos da família Lu, que desde sempre tem falhado no último corte em si. Isso acabou fazendo com que a Divina Dama parasse o carro no mesmo instante, perguntando se ele realmente era capaz de corrigir esse erro. Segundo ele, depois que a missão deles estivesse concluída, ele daria para ela um jeito de resolver isso, e pediu para que eles fizessem uma prática antes que eles acabassem encontrando com os colegas de classe do garoto. Basicamente, era para ela fingir que tinha enganado o garoto, e ela não tinha desistido mesmo depois de ele ter friamente rejeitado ela, e por causa disso, eles tinham finalmente conseguido ficar juntos. Isso deixou a bela dama um tanto quanto preocupada com o que ele tinha acabado de propor, e ele comentou que era apenas uma atuação e ela não precisava se preocupar. Já que ele tinha colocado dessa maneira, ela falou exatamente como ele tinha pedido, mas digamos que esses dois aqui acabaram ouvindo tudo o que ela disse antes, chegando a ficar petrificados devido à tamanha descoberta. Eles sequer acreditavam no que tinham acabado de ouvir, e o outro simplesmente nunca mais iria acreditar no amor, como se ele por acaso tivesse alguma chance com a Divina Dama. Por fim, os dois saíram dali com a Divina Dama culpando o protagonista pelo que aconteceu, e eles finalmente chegaram no objetivo final do garoto, e ela perguntou se a reunião dos colegas de classe do protagonista realmente iria acontecer ali. Segundo ele, a reunião era somente uma piada, e aquele lugar era o maior centro de trocas para os despertados na Ásia, e eles poderiam trocar seus itens que conseguiram obter no mundo das sombras naquele lugar, sem contar que no leilão várias guildas participavam também. Nesse momento, ela percebeu que, para poder entrar no leilão, precisava ser um despertado de nível alto,
e perguntou se era por isso que ele tinha levado ela ali, e ela tinha realmente pensado que ele queria que ela fingisse ser sua namorada. Logo, percebendo a possível decepção da divina dama, o garoto perguntou se ela tinha realmente ficado chateada por isso não acontecer, e ela fingiu que não estava. De qualquer maneira, eles finalmente iriam entrar no lugar, e algumas pessoas se perguntavam quem era o garoto que estava ao lado da deusa que era amada por todos. Quando já estavam dentro do local, o protagonista adiantou para a divina dama que ele não tinha dinheiro, então iria depender dela para poder comprar alguns itens. Isso fez ela reconhecer que tinha certeza de que não seria uma boa ideia ir até ali para encontrar com ele, mas seria sugar mami dele por aquele dia. Deu para ver que alguns ali realmente admiravam bastante a divina dama, já que eles ficariam contentes somente em ser o brinquedo dela por um dia, ficando assim com uma inveja enorme do protagonista. Deu para ver que o local era de fato bem movimentado, e esse careca estava anunciando um item que ele tinha, algo relacionado a um cubo mágico diferenciado. O protagonista, pegando o cubo em suas mãos, perguntou quanto que aquele cubo realmente custava, e ele aproveitou essa oportunidade justamente para poder tentar ludibriar o garoto a comprar o seu item, dizendo que aquele cubo era o único cubo mecânico de Rankia no mercado. O item mais barato de Rankia normalmente custava por volta de 80 mil de moedas dos despertados, mas ele faria uma promoção para o protagonista e deixaria o garoto levar o mesmo por 100 mil. Isso era caro demais, sem contar que não era nada além de um acessório, e o papo de vendedor começou, dizendo que como era obra do destino que eles tinham acabado se encontrando naquele dia, então daria um desconto para o protagonista, fazendo com que ele conseguisse o cubo em si por 90 mil. Ainda não contente, o protagonista apontou para uma placa que dizia que cada tentativa de resolver o cubo custava 1000 moedas, e se ele fosse capaz de resolver o cubo em si, então o cubo seria dele de graça. Imediatamente, o prota pediu para a divina dama enviar ao vendedor 1000 moedas, e o cara estava achando que estaria no lucro, pois vários e vários despertados já tentaram concluir aquele cubo, mas falharam todas as vezes. Porém, o que ele não contava era que o protagonista iria conseguir resolver o quebra-cabeça em si com uma enorme facilidade, desbloqueando em seguida o conteúdo que estava dentro, fazendo com que o vendedor se perguntasse como que aquilo era realmente possível. Vendo melhor o que estava dentro do cubo, parece que aquela era uma chave para um tesouro no mundo das sombras, e era um item de rank S ao invés de um rank A como o vendedor havia mencionado anteriormente. O inseto até chegou a dizer, após descobrir isso, que não iria vender um item tão valioso assim por somente 1000 moedas, e o prota perguntou se ele realmente estava pretendendo voltar com suas palavras. Outros até disseram que o mercador sequer tinha verificado quem tinha enviado o dinheiro para eles, e era justamente a deusa Lu Xue, que poderia reportar sobre ele, e a licença de despertado do mercador seria totalmente revogada. Nesse momento, a única coisa que ele pôde fazer foi ficar calado e pedir desculpas pelos seus erros, e quando a confusão sobre o cubo já tinha sido resolvida, ela perguntou se resolver cubos também era outra profissão oculta dele. Era mais ou menos isso, e ele fazia isso para poder passar tempo, sem contar que aquele item seria muito útil para eles no futuro, e falando disso, ela perguntou se tinha algum motivo para ele ainda não ter escolhido nenhuma profissão fixa até agora. A resposta do rapaz foi para que eles não falassem a respeito disso agora, e perguntou de volta se ela estava preparada para o que eles iriam comprar depois, e pela cara dela, deu para ver que não estava gostando muito da ideia. Ele acabou comprando vários itens após um tempo, até que finalmente chegaram no último, que era essa adaga, e deu para ver que a divina dama já estava ficando cansada disso tudo. As pessoas chegaram a se perguntar o que o protagonista tinha feito para fazer com que a divina dama ficasse tão assim com ele, chegando a comprar tudo o que ele queria, e ela perguntou o que ele pretendia fazer comprando todas aquelas coisas. De repente, eles acabaram avistando esse cara, que dizia fazer um bom tempo já desde a última vez que ele tinha encontrado com a divina dama, mas parece que ela sequer sabia quem ele era, o que deixou o jovem simplesmente sem saber onde colocar sua face nesse instante. Seu nome era Wang Men, vice-capitão da guilda Wu, e eles anteriormente acabaram encontrando com a bela donzela, mas parece que ela sequer fazia ideia de quem eles eram realmente, sem contar que ela nunca presta atenção nas guildas que não estavam ranqueadas entre as 100 melhores. Além disso, ela também nunca tinha falado com esse tal Wu Ji anteriormente, perguntando em seguida o motivo de ela ter que lembrar desse cara em sua frente. O jovem alterado apenas queria saber se o líder da guilda dele não era bom bastante para estar no lugar do protagonista, ainda perguntando o que no mundo ela viu no garoto que apenas queria gastar o dinheiro dela. Ele continuou falando asneiras após asneiras, mas por não abrir o olho anteriormente, se deu conta relativamente tarde de que o protagonista e a divina dama já não estavam mais ali, e eles tinham saído de fininho. Eu confesso que essa cena até que ficou bem interessante, apesar de haver alguns erros de desenho nessa cena, mesmo que eu não saiba tanto desenhar assim.
De qualquer maneira, os três de antes perderam totalmente o argumento, e avistamos justamente a jovem Lin de antes, juntamente com seus outros dois companheiros. Na hora do leilão começar, ou pelo menos perto disso, esse cara anunciou que eles teriam 15 minutos especiais antes de o leilão de fato começar, para que a coleção pessoal de alguém fosse anunciada anteriormente. Esse alguém em si, seria justamente a Divina Dama que iria estar anunciando os itens, e as pessoas não estavam acreditando ainda que ela realmente iria leiloar alguns itens pessoais de sua coleção. Quando as pessoas falaram alguma coisa a respeito do protagonista, isso acabou chamando a atenção da jovem Lin, que só agora tinha percebido que era justamente ele que estaria anunciando os itens. Esses dois aqui também eram pessoas importantes, pois a senhora era líder da guilda Huaxin, no ranking 105, e o garoto era vice-mestre de guilda dos quebradores de gelo, no ranking 94. Finalmente iniciando a abertura, o protagonista agradeceu a todos por estarem ali para o leilão dos itens pessoais da Divina Dama, e a mesma se apresentou em seguida também. O anfitrião principal tinha dado a eles apenas uma pequena quantia de tempo, então o primeiro dos 5 itens que ele queria anunciar era justamente aquela adaga da noite silenciosa, que era um item de rank B. As pessoas ao avistarem aquilo, não estavam acreditando que ele realmente pretendia anunciar tal lixo no leilão, e o garoto iria acabar arruinando a reputação da Divina Dama. O outro comentou que até viu o protagonista comprando aquele item mais cedo, e o garoto de antes achou que era uma perda total de tempo, desligando logo em seguida. Enquanto alguns se retiravam do local, o protagonista comentou que todos ali deveriam saber que todos os itens do mundo das sombras tinham uma chance de ter um atributo escondido, e eles estavam com sorte naquele dia, pois todos os itens que o protagonista iria anunciar ali tinham esses atributos ocultos neles. O cara de antes comentou que itens com tais atributos eram simplesmente raros de serem encontrados, perguntando se o garoto realmente achava que um item teria esse atributo somente porque ele tinha dito. Essa era a oportunidade perfeita que Lu Feng estava procurando, e imediatamente ele desapareceu do lugar que ele estava, deixando as pessoas surpresas por isso, e logo mesmo apareceu atrás do cara de antes, prendendo completamente o mesmo. Lu Feng disse que a adaga da noite silenciosa tinha um atributo oculto que permitia que o usuário ficasse invencível por 1,5 segundos, e esse atributo poderia ser ativado 6 vezes. Ele ainda acreditava que todos ali poderiam entender bem a importância que esses 1,5 segundos de invencibilidade significava durante uma batalha real, especialmente para aqueles que tinham a classe de assassino. Algumas pessoas até chegaram a comentar que para um assassino, aquela adaga era simplesmente a arma perfeita, e o item ainda poderia ser usado por mais 5 vezes, então com certeza eles poderiam sair na vantagem em várias situações ainda. O protagonista, após a demonstração, disse que aqueles que realmente quisessem comprar aquela adaga, era para começarem a dar os lances conforme as regras da casa de leilão em si, e aquele era apenas o primeiro item a ser leiloado, e os lances começariam por volta dos 100 mil. Não demorou para vermos as pessoas querendo comprar aquilo por valores bem maiores do que ele tinha realmente comprado, e novamente a garota de antes estava com seus olhos fixados nos feitos do protagonista. O cara de antes somente estava se encontrando em uma situação totalmente complicada, pois o garoto tinha uma arma que era praticamente divina para eles da classe de assassinos, mas seria embaraçoso demais para ele dar um lance por aquele item depois do protagonista ter praticamente brincado com a cara dele. O jovem estava se segurando para não dar nenhum lance, e até disse para si que ele não iria comprar nenhum dos itens do protagonista, mesmo que estivesse prestes a virar somente lembrança. Continuamos com nosso protagonista vendendo seus itens no leilão, e parece que alguém tinha acabado de comprar aquela adaga da noite silenciosa que ele mostrou recentemente para nós. O cara de antes foi justamente o responsável por poder comprar essa adaga, e nem mesmo ele estava acreditando que sua reputação acabou sendo mais importante do que um tesouro, achando isso um roubo total da parte do garoto. Até mesmo a Divina Dama começou a se perguntar de onde foi que o protagonista tinha saído, pois ele até tinha conseguido vender uma pilha de itens que não valia nada por um preço enorme. Por fim, eles iriam começar a anunciar o segundo item, que tinha o nome de Manto da Tempestade, que inclusive aumentava a velocidade de ataque em 1%. Esse se perguntou por que as classificações dos itens estavam ficando mais baixas conforme eles eram anunciados, e aquela capa parecia ser bem comum até, e começou novamente a se perguntar qual era o atributo oculto que essa capa possuía. O prota foi direto ao ponto, e o atributo oculto desse item é que é possível ver espíritos enquanto usar por até 10 segundos a cada 3 horas, e com a ajuda disso, a taxa de sobrevivência dentro do perigoso mundo das sombras pode aumentar em uma certa quantidade, perguntando se todos poderiam adivinhar o valor disso e a importância desse item.
Os lances iniciais nesse manto começariam em 1 milhão, e as pessoas foram à loucura, porque esse item era perfeito para um espadachim, e os lances já estavam em 3 milhões em questão de poucos segundos, até que essa senhora deu o lance de 15 milhões, fazendo com que as pessoas reconhecessem que não tivessem como competir com essa senhora. Aquela jovem dama de antes que foi salva pelo protagonista 2 vezes achou isso um absurdo total, pois um item de rank C estava sendo vendido ao valor de um rank S, e parece que quem ficou com aquele manto foi justamente a senhora. Conforme a senhora foi a proprietária da capa, esse jovem ao lado do de cabelos vermelhos comentou que o garoto não somente podia confiar na divina dama, mas ele também poderia aumentar os preços de itens inúteis de rua para um preço insano, e ele definitivamente estava vencendo na vida com aquele leilão. Já na cabeça do de vermelho que foi enganado, parece que a guilda dele ainda não tinha uma classificação tão alta, mas eles ainda tinham dinheiro suficiente para poder sabotar um país, e jurou que não daria outra chance para o protagonista lucrar em cima deles, dizendo que não daria mais nenhum lance sequer de agora em diante. Quem resolveu aparecer novamente depois foi justamente aquele garoto de antes que comentou que isso era uma total perda de tempo, dando graças pelo leilão ainda não ter terminado. Como todos ali sabiam, quando um desperto chegasse no nível 20, ele poderia escolher a sua própria classe, e quando o nível 50 fosse atingido, eles podem também subir de nível para uma classe de nível médio, e o terceiro item que eles iriam anunciar nesse dia também tinha a ver com o avanço de classe. Essa era uma caveira de cristal. Segundo as descrições do garoto, esse item era meio que um substituto para o Santo Graal da Força, um item raro de classificação necessário para guerreiros de nível 50 avançar para guerreiros de nível médio, e o lance inicial seria justamente de 5 milhões. Novamente os lances começaram a aumentar um após o outro, e essa jovem dama dizia que com isso, eles acabariam podendo cuidar de um poderoso guerreiro de nível intermediário, e nem ela resistiu dessa vez e resolveu dar um lance de 10 milhões, e parece que nem o cara de antes estava aguentando mais, aumentando assim os lances para 15 milhões. A situação entre esses dois parece até ser pessoal, e os lances continuaram em 18 milhões, 20 milhões, 23 milhões, 25 milhões, até que o garoto de antes resolveu encerrar a brincadeira e deu um lance de 35 milhões. Isso acabou pegando os dois de surpresa, e alguns se perguntavam quando foi que o garoto tinha voltado, já que ele tinha recentemente saído, e parece que o garoto realmente não queria perder tal oportunidade. No final disso, eles acabaram conseguindo vender esse item por 35 milhões para o rapaz, mas antes que realmente o prota desse a palavra final, a jovem que estava acompanhando a dama que foi salva pelo prota perguntou o que elas fariam, e se iriam aumentar ainda mais os lances. Mas parece que não valia a pena se o valor fosse acima de 30 milhões, e eles iriam esperar pelos próximos itens para poderem continuar com os lances, e dessa vez, sim, o garoto acabou ficando com aquela caveira de cristal. A tão esperada final acabou chegando, e o quarto e o quinto item seriam vendidos juntos. Novamente, esse cara dizia para si que se ele desse um lance mais uma vez, ele não passava de um cão, e não iria dar um lance nos itens do garoto, mesmo que ele tivesse um item de nível Deus. Já outro dizia que o protagonista provavelmente iria vender as duas peças juntas para que ele pudesse arrecadar ainda mais, revelando assim suas verdadeiras intenções. Esse era um anel espiritual mágico, e parece ser um item comum, mas aqui já dizia o atributo secreto que ele tinha, e era uma magia instantânea de nível intermediário que poderia ser usada uma vez a cada 30 dias. Esse segundo item era uma poção de chama de gelo, e o atributo secreto que ele tinha era que, se misturado com uma gota de composto de revitalização mágica, poderia recuperar instantaneamente a mana para o máximo novamente. A divina dama dizia que aquele anel mágico era um tesouro que poderia ser usado por magos abaixo do nível 80, e com ele, eles poderiam lançar feitiços instantaneamente, e de fato era um item de trapaça para os magos em si. Atualmente, parece que não tinha nenhuma outra poção no mercado que pudesse reabastecer instantaneamente o seu mana até o limite máximo, e sem dúvida aquela poção também era um tesouro bem raro para os magos, e os lances iniciais começariam por volta dos 10 milhões, e essa era a última chance deles, então era bom pensarem com sabedoria. O cara, que antes achava que seria um cachorro se desse um lance novamente, até mudou a aparência após ver esses itens, e deu um lance de 20 milhões. A senhora colocou 30 milhões, o garoto 40 milhões, e pelo preço estar subindo de 10 milhões a cada lance, eles não tinham sequer chance para poder tentar conseguir aquele item, e as pessoas das guildas grandes eram realmente ricas. Atualmente os lances estavam em 45 milhões, 50 milhões, 60 milhões, e parece que o cachorro de antes não tinha muita opção, já que após comprar a adaga da Noite Silenciosa o orçamento dele estava limitado, algo em torno de 60 milhões para ele poder gastar realmente, e não poderia mais ser um cão que vivia dando lances nos produtos do protagonista. Com isso, o garoto acabou desistindo de dar lances mais altos,
e o prota perguntou se mais alguém pretendia ofertar, e a senhora estava começando a ficar feliz por conseguir ganhar aqueles 2 itens. Quando o protagonista estava para bater o martelo do veredito, quem se pronunciou foi aquela jovem dama, o que acabou chamando a atenção da senhora, e ela deu um lance de 75 milhões por aquele item, e ela fazia parte de uma guilda chamada ARC, a guilda número 1 do mundo. A senhora reconheceu a derrota depois de um lance tão alto, e no final ela conseguiu o item, dizendo para si mesma que o líder da guilda provavelmente acabaria gostando bastante daqueles 2 itens, chegando até dar graças a Deus por ela conseguir ganhar os lances. O prota depois disso agradeceu as pessoas que participaram, finalizando de uma vez por todas o leilão de itens da deusa Lu, e quando o garoto estava saindo dali, de repente um holograma começou a ser formado, que era justamente pelo demônio de antes, o que acabou chamando a atenção do protagonista, e parece que ele tinha ido participar do leilão também. As pessoas estavam sem acreditar que o herói número 1 tinha ido participar do leilão também, mesmo que holograficamente falando, e essa jovem se perguntava por que o líder da guilda dela estava ali, mas nos pensamentos do protagonista, ele se lembrou da verdadeira personalidade desse inseto, chegando a entrar em desespero, pois ainda não tinha poder o bastante para poder lutar contra ele caso alguma coisa acontecesse. Logo, o que o garoto disse era que esperava que o salvador deles participasse da segunda sessão do leilão de itens pessoais da deusa Lu da próxima vez, mas para si, ele tentava se acalmar, dizendo que não poderia deixar aquele monstro sentir suas intenções. Quando ele olhou para o jovem, ele resolveu perguntar uma coisa para o garoto e perguntou se eles por acaso já tinham se encontrado antes, mas era claro que a resposta do rapaz seria que não. No entanto, o descartável de antes conseguiu perceber que o garoto estava mentindo, e disse que ele se lembrava de tudo o que tinha acontecido na cidade das ruínas escuras. O garoto até tentou disfarçar, e com um sorriso psicótico, o cara mais poderoso acabou fazendo com que as pessoas daquele lugar sentissem uma pressão enorme, e um tipo de tempestade começou a se formar bem em cima de onde o leilão estava acontecendo. Dessa tempestade em si, saiu justamente o pior herói de todos os tempos, dizendo que tudo seria obliterado, e partiu imediatamente na direção do garoto para poder acabar com o mesmo. Somente com sua velocidade, ele foi capaz de causar um estrago enorme no lugar, chegando a desabar o local inteiro, sem nem sequer pensar nas vítimas que teriam por ali. Dos escombros, o protagonista pareceu totalmente acabado, e parece que o cara de antes também não estava contente com isso ainda, e ativou sua habilidade de raio laser com os olhos. No entanto, o garoto conseguiu se esquivar, mas era fato que isso não acabaria aí, chegando a parecer que a Score estava até mesmo gostando de perseguir o protagonista. Com apenas um golpe, ele foi capaz de fazer o garoto simplesmente ir dessa para uma pior, até que ele tinha finalmente acordado de seu pesadelo. Já tinha se passado 3 dias desde o leilão, mas ele ainda continuava tendo esse pesadelo terrível, e, na verdade, o que aconteceu realmente foi que o herói gostaria de agradecer ao garoto por salvar seus companheiros quando ele estava na cidade de Gelo e Fogo, dizendo que tinha grandes esperanças no protagonista, e além de o leilão ter sido um sucesso. Austin não tinha percebido nada e não atacou como ele tinha sonhado. Além disso, o protagonista também não tinha conseguido dar o lance pelo item que ele gostaria sem ninguém perceber, e tirando essa maleta, vemos que ele tinha conseguido um item de rank S e outro de rank A. Parece que o cristal duplicador também tinha outra habilidade secreta, e era extremamente útil, pois também era um item que poderia duplicar um item de classificação S usado por um despertado uma vez. Ele atualmente estava no nível 30, e já estava na hora de dizer adeus a todas aquelas habilidades básicas secundárias, e estava na hora de entrar em um novo mundo mudando de classe. Austin era extremamente forte, e para lidar com um monstro que pretendia se tornar Deus e para proteger os seus companheiros, ele precisava ficar mais forte o mais rápido possível, e a jovem maga mandou uma mensagem dizendo que tinha acabado de receber o item que ele tinha enviado para ela. Ela não esperava que ele fosse tão generoso assim, agradecendo mesmo, e aquele anel aumentava o poder mágico em 7%, e a habilidade oculta daquele item era de que ele era capaz de lançar magia de nível médio instantaneamente 20 vezes. O garoto disse que ela não precisava agradecer a ele, pois ele já tinha deduzido o valor do item da conta dela com uma taxa de trabalho adicional, o que fez com que ela chamasse o protagonista de todos os tipos de nomes que você puder imaginar, pois o garoto tinha hackeado a conta dela para poder comprar esse item. Já para o cara do exército de antes, equipar o machado aumentaria o poder de ataque dele em 15%, e esse disse que o protagonista estava tratando ele exatamente como aqueles que queriam vender suprimentos para ele. Com relação ao garoto que controlava o lobo, esse item permitiria que o clone dele entrasse em um estado de frenesi extremo, chegando a se perguntar se ele acabaria destruindo o mundo caso ele usasse esse item. Para a jovem empregada, esse item era um silenciador para as armas que ela usava, e tinha um efeito de veneno adicional, causando assim dano extra nas criaturas gigantes.
Apesar de ela ter recebido o item, ela disse ao protagonista para que ele nunca mais enviasse nada para ela, e repentinamente uma pessoa apareceu dizendo que a diretora Nia estava lá embaixo, pedindo para que o protagonista seguisse, pois a mesma não gostava de esperar pelas pessoas. No entanto, o que ele pediu foi para que essa jovem não apressasse ele, caso contrário, quando ele se tornasse marido da diretora dela, a primeira coisa que ele faria seria justamente demitir essa jovem, o que fez com que ela ficasse em silêncio a respeito do que o garoto tinha dito. Já no carro em si, a Nia perguntou o motivo de ele ter demorado tanto, e segundo ele, normalmente eram outras pessoas que esperavam por ela, então ele achou que ela deveria experimentar o seu próprio remédio, mas ainda gostaria de agradecer a ele por ajudá-lo nessa vez. Ela apenas estava ajudando ele como retribuição por salvar ela na cidade de fogo e gelo, e para retribuir o favor do tesouro de primeira linha que ele também tinha presenteado ela, que tinha um efeito relâmpago. Contanto que ela gostasse, isso era o mais importante. Mas ele se perguntava se esse item ainda era considerado um item de primeira linha quando ele apenas modificou algumas coisas nele. Mas continuando a conversa dos dois, parece que era por esse motivo que ela estava fazendo esse favor para ele, mas quando tudo isso acabar, eles não teriam mais débito nenhum um com o outro. Ele até chegou a chamar essa jovem dama de fria, mas ela continuou dizendo que eles não eram familiarizados um com o outro, então ele poderia parar de agir como se eles fossem velhos amigos, e digamos que o protagonista acabou adivinhando a cor da roupa que ela estava vestindo, o que deixou essa jovem totalmente envergonhada, sem saber sequer como responder a essa provocação. Ainda assim, ela até chegou a comentar consigo que talvez aquele bastardo fosse realmente a pessoa mais confiável naquele mundo perigoso, e eles tinham trocado de carro para um helicóptero, e essa jovem não estava acreditando que ele foi capaz de fazer com que a chefe dela gastasse tanto dinheiro assim, se perguntando o que ele realmente queria e por que ele queria. Além disso, ela também não acreditava que sua chefe tratava o garoto tão bem, se perguntando se ela realmente estava planejando se casar com esse rapaz. Como ele percebeu que aquela jovem secretária estava curiosa, ele resolveu revelar o motivo para ele estar ali, e era precisamente para poder concluir uma tarefa importante, e assim que eles olharam para fora, parece que eles tinham finalmente chegado ao seu objetivo final. Quando eles pousaram, deu para perceber vários trabalhadores que já estavam trabalhando naquele lugar, e depois de cavar dia e noite, eles tinham finalmente conseguido cavar até o fundo. A jovem de antes perguntou se ele realmente tinha certeza de que aquele lugar era o que ele estava procurando, pois a presidente Nia tinha realmente gastado muito dinheiro com isso, mas por enquanto ficamos sem a resposta do protagonista. A única coisa que ele fez foi ativar aquele cubo mágico que ele tinha conseguido ganhar alguns capítulos atrás, mostrando assim o mapa novamente, e parece que ele conseguiu até mesmo encontrar um portal sombrio. Com isso, essa jovem secretária não estava acreditando que tinha um portal do mundo das sombras bem ali, e enquanto ele saltava para dentro do portal, ele disse que alguns dos portais das sombras de nível superior só apareciam em locais especiais, e ela não precisava seguir ele, pois logo ele estaria de volta. Parece que a Nia realmente estava começando a mostrar um pouco de preocupação com o protagonista, pedindo para que ele tomasse cuidado, mas isso somente em seus pensamentos para não levantar suspeitas. Esse era um mundo sombrio de classe A, e quando o garoto estava de frente para essa torre, esse mago suspeito começou a falar com o garoto, perguntando o motivo de ele estar ali. Além dele, esse outro também apareceu repentinamente, pedindo para que o garoto fosse direto ao ponto mostrando suas verdadeiras intenções naquele lugar, e ele disse que estava ali obviamente porque era o único mundo das sombras onde se pode adquirir classes ocultas. Parece que o mundo das sombras deles também tinha uma taxa de mortalidade de 85% para humanos ambiciosos movidos pela ganância, e o de branco disse para o garoto imprudente ver por ele mesmo as classes ocultas que estavam disponíveis. Tinha uma que estava oculta, e as outras duas que apareceram era soberano elemental e mestre do caos, e ele escolheu o que estava sem classe, fazendo com que os outros dois não acreditassem no que tinham acabado de ouvir. Parece que essa classe não tinha nenhuma informação extra por enquanto, e o de branco disse que o julgamento para aquela classe era o mais difícil na Torre do Sábio, e se o garoto falhasse, ele com certeza acabaria sendo completamente obliterado. Ele sabia disso e somente pediu para que eles começassem logo com os testes, e já que ele tinha colocado dessa maneira então, depois que ele passasse por aquela porta, o julgamento do rapaz iria começar, desejando assim boa sorte para ele. Descobrimos nesse momento que das milhares de pessoas que foram desafiar o sem classe no passado, apenas um conseguiu passar com um item de rank S. Ainda assim, pode ser que talvez eles estivessem presenciando algo que eles sequer contavam, mas o de preto achava que o garoto iria acabar virando saudade sem sombra de dúvidas. Se ele por acaso não morresse no primeiro nível, esse mesmo disse que seria servo do protagonista pelo resto de sua vida, e avistamos o garoto entrando no desafio em si sem pensar duas vezes.
Na Arena do Céu, o teste da Força 15 estava para começar, e foi pedido para que o desafiante se preparasse para o que estava por vir, e vemos que a primeira criatura que estava na frente do garoto era esse ser misterioso, que parecia ser um tipo de goblin ou orc. O garoto estava preparado, e ele precisava derrotar esse ciclope imparável, que imediatamente começou a atacar o protagonista sem pensar duas vezes, mas o garoto conseguiu se esquivar de primeiro momento. Mas os ataques não pararam aí, e parece que o rapaz estava tendo que se virar nos 30 para poder conseguir se sair bem. Vemos que os dois magos de antes estavam assistindo de camarote a situação, e parece que esse de preto realmente estava se divertindo, e até disse que o jovem estava somente cavando a sua própria tumba, já que ele estava usando uma tática que era simplesmente ridícula para poder passar por aquele teste. Voltando para o Ciclope em si, o garoto resolveu atacar dessa vez, acertando exatamente o olho do Ciclope, mas parece que ele tinha um tipo de proteção que impedia o ataque do garoto continuar, o que deu tempo bastante para a criatura conseguir contra-atacar. Só nesse ponto que eu entendi o que aconteceu, e parece que o protagonista criou um tipo de camada de gelo na frente do olho do Ciclope, e com a visão recuperada, o garoto agora estava atrás dele, mas isso com certeza não era algo para poder preocupar essa criatura onipotente. O protagonista ativou uma habilidade diferenciada dessa vez, e parece que isso acabou atrapalhando a movimentação do Ciclope, o que acabou sendo exatamente a oportunidade que o garoto estava procurando, e pela primeira vez ele conseguiu ser capaz de lançar a criatura para longe, fazendo com que a mesma caísse daquela arena, e assim concluindo com sucesso esse desafio inicial. O portal para o próximo nível do teste de força foi aberto, e parece que o de branco estava surpreso pelo que o protagonista conseguiu fazer. Já o de preto estava tentando disfarçar, já que foi ele quem tinha dito que seria escravo do garoto pelo resto de sua vida se ele passasse pelo primeiro nível, dando a desculpa de que seria servo do rapaz por apenas 1 hora, e se ele passasse do segundo nível, aí sim ele seria servo do prota pela vida inteira. Embora ele conseguiu passar pelo primeiro nível por pura sorte, nos níveis seguintes somente a força real iria poder ajudá-lo de verdade, e por fim, o próximo nível estava para começar. Parece que esse teste que o protagonista iria fazer agora estava mais relacionado à velocidade, e o que ele precisava fazer aqui era correr contra o espírito do vento SYLPH e ganhar. Além disso, enquanto ele estivesse correndo contra esse espírito, vários tornados fortes seriam produzidos quando a SYLPH corresse, e quando o desafiante cair do caminho da corrida, ele iria cair em um inferno amaldiçoado. O espírito do vento poderia atingir a velocidade do som em apenas 5 segundos, e a cada 10 segundos a velocidade dela ainda aumentava em 5%, sem contar que o garoto era um despertado sem nenhuma profissão ainda. Ou seja, mesmo que ele fosse um assassino de alto nível com todos os atributos de agilidade, ele ainda não poderia vencer aquela SYLPH, mas isso era somente o que o de preto achava, e não demorou para vermos o protagonista imediatamente se preparando para correr. Parece que esse espírito do vento achava a atitude do protagonista simplesmente ridícula perante ela, mas ainda assim seria um momento glorioso na vida dele, então ele deveria se lembrar disso eternamente. Quando o desafio começou, o protagonista fez um movimento totalmente inesperado, o que deixou os dois de antes totalmente surpresos, e parece o protagonista acabou atacando a SYLPH que estava apenas pretendendo correr realmente, não acreditando que o garoto foi realmente capaz de fazer isso, e até o mago de preto de antes achou isso uma completa trapaça. Como eles não tinham estabelecido essa regra anteriormente, então o garoto acabou saindo dessa como inocente, pois eles deveriam ter especificado que ele não poderia acabar com a vida da SYLPH, e por esse motivo foi considerado como se não fosse trapaça da parte do jovem prota. Como ele era o único participante na corrida, ele sequer precisou correr, e andou calmamente até a linha de chegada, mas como ele se lembrou que precisava voltar rapidamente, ele até deu uma acelerada, mas independente da velocidade do garoto, ele seria o vencedor no final das contas, e por fim o teste de velocidade também acabou sendo concluído com sucesso. O portão para o próximo teste foi ativado, e o Mago Negro não achava isso justo, jurando que o garoto não iria passar do terceiro teste também, e se ainda assim ele fosse capaz de fazer isso, o Mago Negro seria seu servo por 3 vidas. Esse seria o teste da sabedoria, e vemos esse cubo que estava bem em cima de uma poça gigante de lava, e dentro do cubo em si estava justamente Lu Feng, e parece que o requisito desse teste era resolver algum tipo de quebra-cabeça relativamente difícil em menos de 15 minutos, e conseguir escapar do cubo que seria devorado pela lava. Em termos simples, cada quebra-cabeça que ele precisava resolver não poderia passar dos 2 minutos de duração, e segundo eles, o cubo de alto nível precisava de pelo menos 6 minutos e no mínimo 3.000 vezes ser executado, e a corrente 7 era uma armadilha mortal, além de ser altamente preciso se concentrar quando ele fosse manusear. Mas eu não faço ideia do que isso seja realmente. Ainda assim, se o garoto falhasse,
acabaria ocorrendo uma enorme explosão, que poderia até mesmo destruir uma cidade inteira com milhões de pessoas, e esse tinha dito que aquele era um teste que excedia totalmente os limites humanos. Além do despertado de alto nível com a profissão de resolver mistérios, todos os outros acabaram virando apenas lembranças, mas parece que o de branco ainda tinha esperança de que o protagonista poderia ser capaz de conseguir lidar com aquele teste, mas o de preto continuava torcendo contra isso. De repente, essa ampulheta começou a girar, até que ela começou finalmente a funcionar, dando assim início ao teste do garoto novamente. Lu Feng estava bem calmo pelo que deu a entender, e parece que ele tinha escolhido uma armadilha mortal logo de começo, e vemos o garoto fazendo algum tipo de movimento com esse quebra-cabeça, e apesar de o de preto estar achando o garoto imprudente, o de branco parece que estava errado sobre o protagonista, e ele era realmente um cabeça de vento no assunto de operar duas coisas ao mesmo tempo. No entanto, quando tinha se passado somente 46 segundos, ele tinha conseguido resolver os dois quebra-cabeças ao mesmo tempo, e os outros também foram resolvidos um após o outro, até que vemos os dois impressionados pelas façanhas do jovem rapaz, e com 10 minutos, todos os quebra-cabeças tinham sido concluídos com sucesso. Sem habilidade alguma, apenas com suas mãos e sua mente, o garoto foi capaz de passar, sem contar que esse foi o melhor resultado da história até então, e o teste da sabedoria foi concluído com sucesso. Essas coisas ele tinha praticado várias vezes, até porque ele ficou 3.000 anos em um mesmo mundo das sombras, então ele conseguia resolver aquilo de olhos fechados, e o de branco perguntou se esse de preto realmente pretendia apostar ainda no próximo teste, e era fato que sim, dizendo que se o garoto passasse ele se transformaria em um cachorro. Novamente, o desafio foi concluído com sucesso, e o cara de antes realmente tinha se transformado em um cachorro, que inclusive não acreditava no que tinha visto, pois esse teste era para durar 7 dias, mas ele foi capaz de concluir aquilo com somente 24 horas. Parece que o motivo disso era que o garoto tinha descoberto a verdade daquele mundo, e o chão era céu, então ele simplesmente destruiu o chão, deixando a luz entrar e purificando assim o mundo inteiro, e o de branco disse para o de preto desistir de uma vez por todas, mas o mesmo se recusava a fazer isso e ainda disse que se o garoto não virasse lembranças nesse último teste, então ele nunca mais iria mudar. Vemos eles entrando nesse outro portal, e parece que era aqui que o último teste do garoto iria acontecer, e esse seria o teste de sentidos, mas parece que o jovem estava mais do que preparado para poder realmente lidar com isso. O requisito para esse teste era justamente derrotar todas as profissões do mundo das sombras, e vemos várias sombras com formas de pessoas, cada um com uma profissão diferenciada, e logo após o teste começar, avistamos o garoto fugindo dali, mas era claro que isso tudo fazia parte de sua estratégia. Um único homem contra um rebanho de todos os tipos de classes, com certeza fugir era a melhor opção, mas fugir ainda assim faria apenas com que ele fosse apagado da história cedo ou tarde. Mas voltando para o protagonista, vemos que as pessoas que corriam atrás dele loucamente acabaram perdendo o garoto de vista, mas outros achavam que ele deveria estar bem próximo. De repente, esse pisou em uma mina terrestre colocada pelo garoto em algum momento, causando assim uma enorme explosão, e esse outro deu o comando para que todos permanecessem em guarda, e de repente eles avistaram alguma coisa caindo na frente deles, e esse dispositivo ativou uma enorme descarga elétrica em cada um que estava ali, acabando com mais algumas profissões facilmente. Do lado dessas profissões, eu não entendi absolutamente nada do que tinha acontecido aqui, mas de repente eles também acabaram virando lembranças, e o de preto se perguntava como que o garoto tinha conseguido entrar na torre com tantos equipamentos assim, e ele tinha provavelmente ido preparado de verdade, e era mais como se ele já soubesse como passar pelo julgamento com antecedência. Quando eles menos esperavam, o garoto acabou caindo do céu como uma água, acabando com os que estavam em sua frente com uma enorme facilidade, e apesar de os outros enxergarem o prota agora, eu diria que eles definitivamente seriam incapazes de lidar com ele. O de preto não estava mais acreditando no que ele estava presenciando, mas ele ainda pensou que o protagonista tinha ficado sem truques e não passava de uma presa para ser caçada, e vemos o garoto fugindo novamente, e quando ele olhou para ver a situação, ele disse algo que quando se tratava de caça, o verdadeiro predador às vezes tinha que fingir ser a presa. Novamente, esse mago do escuro estava achando que seria o fim para o protagonista, pois o mesmo tinha corrido para o topo da montanha somente para ser cercado e assim apagado da história, mas apesar de ele achar isso realmente, vemos que uma enorme explosão acabou acontecendo repentinamente, o que fez com que vários ali fossem apagados da história com isso. A surpresa estampada na cara do de preto era simplesmente impagável, pois explodir uma montanha inteira repentinamente era algo totalmente fora do comum, mas ainda restavam 30% das profissões para poderem ser apagadas da história, mas todos estavam recuando, se preparando para poderem esperar o momento certo de atacar. Mas conforme de branco, era tarde demais para eles voltarem de verdade, e vemos esse cara suspeito em um lugar diferenciado,
até que o protagonista apareceu, reconhecendo que esse era o mestre do jogo realmente, dizendo que aquele nível era um nível de percepção, e era sobre encontrar a pessoa verdadeira que estava mexendo os cordões e assim acabar com ela. Desesperado, esse cara começou a arranjar desculpas dizendo que não era ele, mas isso não importa para o rapaz, e ele iria ser apagado da história por bem ou por mal, e com isso o protagonista conseguiu concluir mais um teste com sucesso também. O mago de preto acabou se transformando nesse rato, dizendo que estava completamente furioso com o protagonista, e o de branco até chegou a brigar com ele, e o que não queria reconhecer o valor do protagonista disse que a classe sem classe era a classe oculta mais poderosa. Por isso, eles deveriam realizar um julgamento adicional de nível inferno, e dessa vez, ele mesmo seria o que acabaria testando o protagonista, e se ele quisesse tanto assim essa classe, então era melhor o garoto estar preparado para poder dar a sua vida em lugar de conseguir ela, e até o de branco achou que o ódio desse cara pelo garoto era grande demais, e o pior, sem motivo algum. Vemos nesse momento o protagonista passando por esse portal, e lá estava o mago do escuro novamente, dizendo que se o garoto passasse naquele último teste, o teste finalmente chegaria ao fim, dando assim as boas-vindas ao rapaz para o teste oculto. O garoto acabou cumprimentando esse cara com um enorme sorriso e um olhar inocente, e esse começou a se transformar novamente, dizendo que o protagonista foi muito além das expectativas dele, mas não era somente isso, e no teste final, o garoto teria que enfrentá-lo em uma batalha no mano a mano. Esse mesmo se transformou em um tipo de dragão, e se o garoto conseguisse derrotá-lo, aí sim ele conseguiria completar o deste dos 100 classes, mas parece que isso não seria tão fácil assim. O mago revoltado com a vida não pensou duas vezes em tacar o terror no garoto, e lançou uma habilidade que fez o garoto entrar em seu modo de defesa absoluta, usando um tipo de escudo de gelo daquelas centopeias gigantes que ele tinha derrotado anteriormente. O dragão voou para pegar mais altura, e usou sua habilidade que fazia cair pedras com fogo dos céus, causando um enorme estrago em tudo que elas tocavam. No entanto, o protagonista conseguiu se esquivar dessas centenas de ataques ao mesmo tempo. Além disso, o dragão dizia que lutar somente faria com que a morte do garoto fosse ainda pior, e ele não iria conseguir fazer simplesmente nada diante de um poder tão imenso, e deu para ver que a autoestima desse dragão estava em dia. Invocando seus exércitos do mundo das sombras que ele tinha conseguido recentemente, o prota disse que esse mago das sombras sequer sabia o que era verdadeiro poder realmente, e nesse momento o garoto deu o comando para que seus soldados derrubassem o estrume de antes. Por fim, os ataques do garoto começaram com os arqueiros dele, atirando assim sua flecha para o céu, fazendo com que uma chuva de flechas caísse na direção do dragão, mas isso não foi problema para o mesmo conseguir se esquivar. Preparando uma habilidade diferenciada dessa vez, um dos magos do protagonista resolveu contra-atacar, o que fez com que o dragão interrompesse sua habilidade no mesmo instante para poder escapar daquele ataque, mas parece que isso não foi o bastante e uma de suas asas acabou sendo perfurada pelo ataque do gigante, mas isso ainda não impediu o mesmo de fugir, afirmando que os humanos eram estúpidos e ele era o destruidor de mundos. Preparando sua habilidade de baforada de fogo mais uma vez, ele jurou que todos ali iriam perecer perante suas chamas de dragão, e por fim ele lançou sua habilidade, que realmente foi capaz de acabar com alguns gigantes com uma enorme facilidade, como se fossem apenas um pedaço de papel sendo queimado no fogo. No entanto, esse que o protagonista estava em cima estava correndo como se não houvesse amanhã, até porque realmente não teriam se esse fogo alcançasse eles, mas o dragão continuava dizendo que ali seria o lugar em que eles seriam enterrados. Para poder calar a boca da criatura, esse gigante lançou seu cajado, ou seja lá o que era que ele estava segurando, na direção do mesmo, e apesar dessa arma chegar perto do dragão, parece que ela acabou caindo perto dele ao invés de acertá-lo realmente, o que fez com que a criatura achasse que o garoto tinha de fato errado seu ataque. Mas isso era exatamente o que o protagonista estava querendo, e quando ele estava de frente para a criatura colossal, ele perguntou quem tinha dito que ele tinha errado de verdade, ativando assim uma habilidade que eu não entendi bem, e só agora o dragão percebeu que o prota tinha sido arremessado naquela arma que a criatura dele tinha jogando anteriormente. Parece que as coisas estavam começando a complicar para o mago do escuro, e por fim, o garoto resolveu acabar com aquilo de uma vez por todas, fincando assim a sua espada nesse dragão, causando um enorme dano pelo que pude entender aqui. Isso fez com que a criatura finalmente abaixasse um pouco a bola e caísse diretamente no chão, por fim, sendo derrotado de uma vez por todas, e como o teste final foi concluído com sucesso, o garoto conseguiu obter a classe sem classe, que eu ainda não sei o que essa classe fazia ou sua especialidade. Quando ele estava na frente dos dois magos novamente, foi revelado que essa classe do protagonista era capaz de aprender habilidades de todas as classes, e deve ser por isso que ela era tão difícil assim, e parece que o mago de antes não estava acreditando que ele tinha realmente perdido para o garoto. O de branco complementou dizendo que sempre haveria alguém lá fora capaz de criar milagres,
E por fim ele parabenizou o protagonista por quebrar o recorde, e ele era o único entre milhares de despertados que conseguiu com sucesso a classe sem classe. O garoto não estava contente ainda, e perguntou onde estavam as recompensas escondidas, e o de branco disse para ele dar uma olhada, e de repente vemos um tipo de luz se aproximando do rapaz, luz essa que quando ele tocou, se transformou em um item de rank S. Esse era o emblema de invocamento, e era capaz de invocar alvos que estavam anteriormente no teste para lutar contra seus oponentes, mas era um item que somente poderia ser usado uma única vez, e ele iria escolher justamente o grupo de classe sem com que ele tinha lutado anteriormente. Novamente, um brilho estava perto do protagonista. Ele foi capaz de compreender o selo de habilidade oculto do mar do conhecimento, que protegia uma alma e não permitia que ninguém passasse pelas memórias dele. Nesse momento, ele se lembrou de que Austin tinha capacidade para poder ler a memória de outra pessoa, e ele tinha finalmente uma medida de segurança contra aquilo, e agora precisava ficar ainda mais poderoso rapidamente para poder derrotá-lo. Voltando para o mundo humano em si, parece que a secretária estava preocupada, mas o garoto disse para que ela não se preocupasse, pois quando ele se casasse com a diretora dela, ele iria aumentar o salário da garota. Mas nos pensamentos dela, ela apenas dizia que era realmente difícil lidar com a diretora dela, chegando a se perguntar se ele realmente seria capaz de fazer algo desse tipo. Lu Feng fez um pedido para essa jovem depois disso, pedindo para que ela levasse um cachorro-quente para ele no restaurante Star River, e ele enviaria o endereço para ela mais tarde, e não era para ela se esquecer de colocar na conta da chefe dela, e como a mesma estava de dieta, ela não estava gastando muita grana com dieta. Então isso significava que tinha bastante orçamento para isso ainda. Parece que o garoto tinha realmente conseguido uma bela refeição depois disso, e ele recebeu uma mensagem em seu celular, que era justamente da jovem maga, perguntando por que de ele não ter respondido a mensagem dela anteriormente, além de outras coisas desnecessárias. Parece que essa jovem maga precisava de mais ajuda com deveres de casa, e ela perguntou o que ele achava de eles irem jogar um pouco no fliperama uma vez que ele estivesse livre, mas parece que isso não iria acontecer, e se ela estava tão entediada assim, ela poderia se juntar a ele em Londres na próxima semana para poder jogar um jogo de verdade, que inclusive ajudaria a salvar o mundo. No final ela recusou a oferta dele, e ele comentou consigo de que esse assunto estava diretamente relacionado com a taxa de sucesso da raça humana em limpar o mundo das sombras final. E olhando essa foto, ele dizia que embora seu irmão mais velho tivesse morrido no mundo das sombras, isso era algo que não poderia ser desfeito. Mas o rapaz ainda prometeu a ele conseguir finalizar isso de uma vez por todas. Em um local totalmente diferenciado, vemos uma estação de metrô na cidade de Londres, e quem estava por ali era justamente nosso protagonista com o garoto que controlava o lobo do fim do mundo. E por fim vemos os outros membros do grupo do protagonista também, e parece que a jovem Shaya estava empolgada, pois essa era a primeira vez que ela de fato cruzava o oceano viajando para outro lugar do mundo. O garoto perguntou por que eles tiveram que ir até Londres, e parece que tinha um assunto muito importante para ser resolvido nesse lugar, e isso acabaria determinando o futuro de todos os despertados, além do que, o futuro do mundo também estava em jogo. Para saber que assunto era esse que eles foram resolver do outro lado do mundo, você precisa deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho e com isso mostrar que você quer continuar vendo essa história. É sempre uma honra e um privilégio, para mim, ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família. Um forte abraço e até a próxima!